e patrimônio cultural. Então, eu vou deixar elas conversando aí com vocês. Acho que vai ser bem proveitosa a nossa noite. Vamos aprender muitas novidades. E muito obrigada pela participação. Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite, né, para participar desse curso, né? Bastante rico, porque acompanhando também os colegas, a gente aprendeu bastante já ao longo dessas semanas, né? E agradecer a oportunidade, então. Pessoal, então a ideia hoje... Eu e a Natália somos de áreas, como vocês podem ver, bastante distintas, né? A gente vai fazer uma noite bem híbrida hoje, né? Voltada para as exatas, aqui um pouco o ensino, né, de física, e mais voltado para a parte de história depois também na sequência, tá? Mas a ideia de ambas, né, é a gente utilizar a questão dos aplicativos em sala de aula. Daí eu vou iniciar a apresentação, então, com vocês aqui. Bom... Então, hoje, então, eu vou falar um pouquinho para vocês agora, se vocês tiverem alguma coisa, vocês me interrompam ali, que eu não vou ver, por enquanto, o chat nesse momento, tá? Mas qualquer coisa vocês podem chamar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o uso de aplicativos em sala de aula, e aí eu vou iniciar uma fala introdutória sobre a questão da... uma provocação, né? Como que surge a necessidade do uso desse tipo de material, né? Quais são as utilidades, e aí no final eu vou falar de alguns exemplos para vocês que são mais atuais para a área da física e outros que são bem tradicionais, que talvez alguns vocês já conheçam, tá? Detalhe, desses aplicativos que eu vou falar, alguns deles são voltados para a questão de uma preparação de material, uma aula mais expositiva ou a elaboração de vocês mesmo em casa, e alguns outros para os alunos baixarem no celular durante uma aula e a gente poder utilizar recursos que a gente não tinha possibilidade antes, tá? Bom, daí eu coloquei a questão da provocação, né? Qual é a necessidade, quais são os desafios, né, em relação a que nos levaram à necessidade do uso, né, de tecnologia em sala de aula. Então, entra na questão principalmente da pandemia. Eu gosto de destacar que para tudo, né? Antes a gente não tinha necessidade de pensar a nossa aula voltada para ter uma tecnologia, para que os alunos tivessem uma certa autonomia para além da sala de aula. Só que isso se tornou uma coisa que eles é frequente, né, no dia a dia deles. Claro que a questão da necessidade da interação em sala de aula é uma coisa que ainda é premente, né, eles até voltaram ansiosos, né, para esse retorno, mas algumas coisas eles ainda sentem falta de material, né? Às vezes que eles querem que tenha uma... Por exemplo, pelo menos falando a respeito da minha disciplina, por exemplo. Antigamente, as aulas, quando eu dava, eles preferiam que tu tivesse um material expositivo no quadro, né? Que tu passasse mais no quadro para que eles tivessem tempo de copiar. Hoje em dia, me parece, nesse retorno pós-pandemia, que eles têm um pouco mais de pressa. Aquela coisa muito definição e tudo mais, eles já não são tão adeptos de ficar só escrevendo no caderno. Eles até às vezes dizem, professor, escreve no quadro, aquela coisa toda, mas aí tu começa a escrever e tu vê que, na verdade, eles querem aquele momento para ficar só conversando com o colega e no final eles tiram uma foto do quadro. Então, na verdade, é que eles se acostumaram, ao meu ver, pelo menos, e isso é uma provocação até de debate para a gente conversar depois, né, num próximo momento, sobre essa coisa, se vocês sentem isso também. Eu percebo que eles não têm tanto aquela coisa de ter o caderno para copiar e tudo mais, né? E aí a gente fica também nessa coisa, a física mesmo tem bastante dificuldade porque eles já têm aquela questão da matemática e tudo mais, e a gente sempre debate, né, várias formas de ensinar física, várias formas de ter uma prática de ensino, só que na realidade quando tu tenta colocar em prática na sala de aula, é muito diferente. Por quê? Se a gente pensa, por exemplo, no uso do data show, nem sempre a gente vai ter um data show à disposição, né? Nem sempre a gente vai ter um determinado recurso, então a gente tem que sempre pensar teoricamente o nosso preparo todo teórico de uma aula, mas pensando na realidade do material que a gente vai dispor para também discutir com eles, né? Então a ideia é assim, por que eu trago hoje, então, essa lógica do uso dos aplicativos? É o uso dos aplicativos não só na sala de aula, que vocês vão utilizar durante as aulas para eles baixarem um aplicativo no celular, mas também para o preparo. Então, daí eu vou trazer algumas opções, né, dentro dessa área da física, que eu acho que tem me ajudado e que daí eu acho que pode contribuir com vocês também, tá? E essa necessidade do uso dos aplicativos, eu gosto de colocar ali, até coloquei como tópico, né, que a gente vive hoje num mundo bastante desleal se comparado ao tempo que nós tivemos uma formação mais prévia, né? Por quê? É desleal a gente concorrer com uma distração. Hoje em dia eles têm filme, eles baixam séries, né, que era uma coisa que a gente não tinha antes. Querem estudar, eles colocam lá no TikTok rapidinho alguma coisa sobre um determinado tema, 1 minuto, 2 minutos, eles acham que aquela explicação já é suficiente, eles não têm aquela paciência. Então a gente tem que, é aquele desafio diário, né?
né? Como que tu vai tornar aquele conteúdo atrativo? Tem um colega nosso, que as gurias até vão lembrar de uma fala dele, que ele sempre dizia, e eu concordo muito com ele, que o professor é o guardião do conhecimento. Sim, somos os guardiões do conhecimento, mas como que tu torna esse conhecimento atrativo, a ponto de despertar essas vontades, né? Porque hoje em dia é muito aquela coisa, o aluno acha, as pessoas acham, tá, e aí afirmam coisas às vezes sem ter nenhum tipo de embasamento. Como tornar de volta, trazer essa lógica do conhecimento algo necessário, presente e que eles têm, que instigue, né, a curiosidade deles. Então é bastante difícil, a gente tem que estar se adequando a todo momento, né? E aí entra nisso. No caso da física, eu ainda coloquei para vocês, a gente tem as dificuldades inerentes da área. Por quê? Porque entra a questão da matemática básica, que a gente precisa muito ali, entra a questão do português também, que é a questão da interpretação textual, né? Tu coloca uma pergunta, às vezes eles não têm paciência de ler uma questão problema, né, um determinado conceito, e aí eles não têm aquela coisa de interpretar. Então, a física, ela alia as duas piores áreas, assim, digamos assim, para tu ter uma compreensão maior, porque a dificuldade na matemática básica aliada à questão do português, que eles também têm uma dificuldade de interpretação. Então, a gente já tem as dificuldades inerentes da área, tem essa questão das distrações, tem essa coisa de a gente tentar tornar mais atrativo, né, e é bastante difícil o agir docente, né, a atividade fim. Mas aí a gente tem que estar sempre se renovando e inovando, né. Bom, e aí entra aquela questão também, as habilidades individuais, que eu coloquei ali para vocês, porque assim, ó, pelo menos eu estou colocando as coisas que eu percebo, tá? São as percepções que eu tenho tido na minha disciplina nas diferentes turmas, tudo mais que eu ministro. Por exemplo, tu tem alunos que eles têm grande facilidade com cálculo. Tem alguns alunos que são mais visuais, que eles gostam mais de uma coisa que tem uma figura, um GIF, né? Uma animação, algo que seja mais... Tu fez um desenho do quadro, ele consegue perceber, mas às vezes o outro aluno ele percebe mais se tiver algo dinâmico, e isso a gente não consegue sem o uso da tecnologia. Então, essas habilidades cognitivas que eles têm, peculiares de cada um, também nos trazem a necessidade de a gente tentar trazer essa coisa da tecnologia, né, do uso de tecnologia em sala de aula. E, além disso, entra a questão também dos PCDs, né, pessoal? Hoje em dia, as pessoas com deficiência, elas têm... estão presentes dentro da sala de aula de forma maravilhosa, só que entra aquela coisa assim, e os nossos desafios. Por exemplo, a gente já teve a questão de aluno cego, né, ali no campus, que tu vai dar uma aula, vou comentar com vocês a questão de ondulatória, por exemplo. Tem que explicar a diferença entre cores, azul, vermelho, e não é uma coisa que vai ser visual. E a gente se depara com a circunstância que tu nunca parou para pensar a respeito daquilo. E é ali que a gente começa a buscar alternativas, né? E aí surge a necessidade, o uso de tecnologias, não só tecnologias do ponto de vista de um aplicativo, de um celular. Então, a gente tem que estar se adequando nessa lógica da prática às necessidades daquele aluno para atingir o grau de compreensão dele. No caso do uso de tecnologias, para mim, por exemplo, que foi bastante útil para uma questão de PCDs, foi um aluno que a gente teve também que ele era... ele fazia parte do espectro autista, ele estava num dos graus do espectro autista. E daí fazer por exemplo, trabalhar circuitos elétricos, né? Como é que tu monta um circuito elétrico? Aí até a questão motora, às vezes, dificulta para tu conseguir encaixar num determinado circuito, que a gente faz muito uso de experimentos, né? Tu colocar um LED numa determinada placa de uma matriz de contato. Então, daí, o que eu fazia com ele? O uso da tecnologia, para mim, naquele momento, foi crucial para que eu conseguisse atingir ele. Porque tem aplicativos, que a gente vai mostrar, né, ao longo da discussão aqui, vou fazer alguns exemplos com vocês, que tu tem como montar na tela um circuito elétrico, tu colocar o fio, tu colocar a lâmpada, tu colocar a bateria, e aí tu consegue interligar e mostrar as diferentes formas que tu pode dispor esses elementos. Então, são coisas que são desafios diários que a gente se confronta, né, na sala de aula e que a gente tem que estar sempre se renovando, né, entra bem nessa lógica. E aí, qual é a nossa proposta, então? Fazer algumas reflexões, no meu caso, sobre o ensino de física, né? Métodos diferentes, alguns exemplos, e para além da física, alguns devem estar pensando, tá, mas eu sou, sei lá, da química e vou ter que estar olhando uma proposta de ensino de física. É que alguns aplicativos de física, eles também são amplos, a tal ponto que eles atingem outras áreas também. Aí eu vou mostrar para vocês alguns, tá? Bom, então a gente vai falar sobre alguns exemplos dessas tecnologias, e no meu caso eu vou dar uma aplicadinha depois no final para a parte da física, tá? Bom, e aqui, pessoal,
entra o seguinte, a gente entra naquela lógica, tu tem que atingir, concluir com um êxito mínimo, digamos assim, esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, uma das estratégias seria o uso dessas tecnologias, que é a nossa proposta, né? Visando sanar esse histórico da física, complexo, tudo mais, só que a física, no meu caso, eu gosto sempre de destacar que a gente tem uma certa, embora tenha todo esse arcabouço de dificuldades, né, que tu cita e diz, então é possível ensinar uma área dessa? Não, porque a gente tem essa dificuldade, né, de aliar, porque eles trazem uma bagagem já de defasagem em algumas áreas, mas a nossa vantagem é que a física alia várias áreas ao mesmo tempo que, de certo modo, gera uma certa curiosidade. Por quê? Quando tu vai dar uma aula para tentar atingir melhor o processo de ensino-aprendizagem, tu não vai chegar lá hoje em dia, a gente fala de Newton, por exemplo, vai dar leis de Newton, que é a primeira coisa que as pessoas que viram física têm aquele trauma até, né? Porque entra muita parte algébrica. Mas é contar a história, é contar quem foi o Newton, é contar quem foi o Arquimedes, qual foi o papel dessas pessoas e o que houve de positivo depois dessas descobertas tão importantes que eles fizeram. Então, tem esse aspecto histórico de aproximar o aluno da pessoa que por trás daquele grande nome, né, quando a gente pensa. Tem o aspecto experimental na área da física também que a gente pode fazer, e o aspecto algébrico é onde eles pesam um pouco mais, mas que aí tem, digamos assim, essa lógica das aptidões dos alunos que a gente consegue jogar, né? Porque como entra muita habilidade que eles têm que desenvolver ali, então a gente tem como fazer um jogo com eles para tentar sanar. E todos esses aplicativos, eles fazem um complemento, digamos assim, para cada uma dessas coisas. E aí, de que forma complementa? Aí tem um estudo do Claudino Piletti, não sei se vocês conhecem ele, que ele fala sobre esse estudo, né, de como a gente desenvolve o processo de aprendizagem. O que ele diz? Que o conhecimento do mundo exterior é adquirido através dos sentidos. E aí entra essa lógica, a necessidade e a utilidade dos aplicativos. Dizem que a gente consegue reter das informações que a gente recebe 10% do que a gente lê, 20% do que a gente escuta, 30% do que a gente vê, 50% do que a gente vê e escuta e 70% do que a gente ouve. Então, o que eles propõem nessa lógica do Claudino, né, que eles fizeram um estudo? Que, na verdade, para tu ter um processo de ensino-aprendizagem efetivo, tu tem que ouvir, ver e logo realizar aquela tua tarefa. E que é coisa melhor do que tu baixar um aplicativo, por exemplo, no celular, onde eles consigam fazer esse processo, eles estão te ouvindo falar, eles estão vendo o aplicativo funcionar ou o experimento que tu mostra, e ao mesmo tempo eles conseguem fazerem de forma individual, né, a execução desse processo. Então, é uma coisa que traz. Então, quando a gente pensa na utilidade do uso de tecnologias, já há estudos na área que avaliam essa forma que a gente aprende. E, com certeza, o uso dos aplicativos facilita, né? Então, pensando nessa coisa do uso de aplicativos, tá? Dos recursos digitais, tu vai ter uma informação e comunicação em tempo real, tu vai estar interagindo com ele, então, como ele já está com aquele aparelho, por exemplo, de celular dele, ou um computador do laboratório, já é uma coisa mais interativa e envolvente, né? Então, e aí, quais são as vantagens também que a gente tem? Tem uma grande disponibilidade de material, é até difícil a gente conseguir selecionar, digamos, os que são melhores. Claro, a gente vê qual é o melhor de acordo com as nossas necessidades, mas a riqueza de material hoje em dia, pessoal tecnológico, tem muita gente fazendo pesquisas na área que estão desenvolvendo esses aplicativos, né? E aí, eu coloquei ainda para vocês ali, aula do século XXI, no século XXI, porque o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, né, ele menciona que a gente ainda segue, de certo modo, a nossa cátedra lá de sala de aula do século XVIII, XIX, né? Uma aula para alunos do século XXI, mas, na realidade, a gente permanece dando aula com aquela lógica das classes, querer só escrever, às vezes, no quadro, e a gente tem que dar uma rompida para se aproximar do aluno, porque se a gente segue naquela metodologia de séculos atrás, não há um avanço, não é que toda aula tu vá ter que fazer aquilo, mas é que tu pode, entre uma aula e outra, jogar com o uso disso a teu favor, né? Então, é isso, é usar a internet a favor do ensino, recursos mais adequados ao tema, às necessidades do aluno, e isso já tem vários estudos que mostram que traz uma aprendizagem mais significativa. Só que o que a gente não tem ainda, e que seria o nosso papel agora, investigar quais tecnologias, né, quais aplicativos, quais sites são mais efetivos para cada uma das áreas, né? E esse seria o nosso papel.
Bom, então, em relação à riqueza e complexidade da área, né, eu coloquei para vocês ali, tem algumas barreiras, né, que a gente tem que romper, e aí os materiais que a gente vai ter que utilizar visam isso. Primeiro, a utilidade do conteúdo. Aluno adora perguntar, tá, mas tô vendo isso para quê, né? É a primeira, pelo menos na área da física, não sei se vocês se confrontam isso nas outras áreas, mas para que eu quero saber se o Newton descobriu lá que a gravidade era 9,8, de onde só aquele valor? Então, geralmente nas aulas, eu tento fazer aquela contextualização, e os aplicativos também trazem isso naquele momento introdutório do aplicativo. Então, é legal tu fazer esse jogo com esses materiais, e tem que contextualizar, porque senão, se eles não veem, me parece isso, que eles não veem um propósito imediato naquele conteúdo, me parece que eles desvalorizam o tema. Claro que tem várias discussões a respeito disso também. Alguns dizem, né, por essa lógica que é o conhecimento, na verdade, para tu também desenvolver o teu cognitivo, né? Mas há uma ânsia, uma ansiedade por parte dos alunos em relação a isso. Segundo, a desvalorização da abordagem histórica, né? Tu vai falar, Newton descobriu aí. A primeira fala que eles veem é, o cara não tinha o que fazer naquela época, e aí ficava fazendo esse tipo de pesquisa e tal, para hoje em dia eu ter trabalho, né? E não é a gente tentar mostrar o valor dessas descobertas para as tecnologias que eles têm hoje, porque eles gostam de ter uma vida mais confortável, né? De hoje em dia tu ter uma máquina de lavar roupa, de tu ter a possibilidade de ter um ventilador que seja, né, na tua casa, aliviando o calor. Então entra nessa lógica, é tu valorizar as descobertas e quem foram os descobridores, colocar eles como protagonistas de fato, né? A terceira barreira que a gente tem, que eu coloquei para vocês, que tinha sido a matemática básica, que é a interpretação, é colocar isso como uma linguagem, entende? Eles têm que entender que a matemática, ela não é um bicho-papão, ela é, na verdade, uma língua, assim como a língua portuguesa, só que é uma língua que tenta te levar a uma exatidão para um valor específico de uma determinada área, mas também leva em consideração esse desenvolvimento cognitivo. Tem até estudos que mostram que pessoas que tentam forçar, digamos assim, o estudo numa área voltada mais para as exatas, que desenvolve o raciocínio lógico-matemático, eles têm muito mais facilidades de resolver problemas em diversas outras áreas. Às vezes tu vai pensar uma pessoa que é da área das humanas ou da área da agronomia e diz, mas né, não tem tanta necessidade. Se tu força, se tu te expõe ao estudo de uma lógica maior, isso te ajuda também a resolver situações problema de outras áreas também, né? Outra coisa que eles reclamam bastante é na questão da monotonia dos exercícios. Dá exercício, mas sempre é a mesma coisa. Só que é nesse momento que entram as perguntas que eles começam a se confrontar com situações, problema que eles não estão acostumados. E tentar trazer os exercícios para contextos mais atuais, não só fazer aquele problema, né, de substituição de fórmulas, aquela coisa toda. E os aplicativos, eles trazem, às vezes, exercícios que são voltados para isso. Tu vai visualizar ali um momento de resistência elétrica. Então, tem como a gente jogar isso na forma de exercício também. Então, ali, em relação à riqueza e complexidade, né? Tem que fazer com eles, é o que eu tenho feito ultimamente, um objetivo. O que vocês querem? Aprender ou nota? É a primeira coisa que eles têm que entender, que o papel da escola não é que eles tenham uma nota final. A nota é uma consequência do aprendizado. Então, isso a gente tem que trabalhar muito com eles. Eles não têm maturidade num primeiro momento, né? Quando a gente pensa em alunos de ensino médio, para entender que a nota é só uma consequência do aprendizado deles. Que eles não têm que almejar essa nota, eles têm que almejar um aprendizado para que a nota seja compatível com esse aprendizado. Se a nota foi baixa, então é porque o teu aprendizado foi baixo. Entrar nessa lógica com eles, né? Então, sempre se busca fazer isso. Às vezes é difícil, porque o amadurecimento é mais lento, né? Resgatar eles ao longo do caminho, começam a se perder muito, né? Aí não querem... Tentar fazer essas atividades paralelas com aplicativos ajuda, de certo modo, né? E aí entra nisso, usar de tudo. A história, a matemática, a leitura, o experimento, a tecnologia, usar todos os recursos que a gente for capaz, jogos, né, também, que são úteis para tentar trazer e tornar o que é complexo algo rico e produtivo para eles, né? Bom, aí o uso dos sentidos, que eu já tinha falado para vocês ali. Então, para a gente reter essa informação de forma efetiva, nada melhor do que a gente ter esse uso dos aplicativos ali, tá, pessoal? E aqui, eu já coloquei para vocês, porque senão também vocês vão dizer, tá aí, o exemplo, né? Onde estão os exemplos? Eu coloquei aqui para vocês, que daí eu vou abrir
O quanto vale sempre chega primeiro, exato, porque eles acham que aquilo que tu está discutindo com eles é uma nota, eles não querem saber do que se trata, né? Como são o interesse pelo conhecimento parece que se perde. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas muitas vezes eu tenho essa impressão com eles ali. Daí eu coloquei para vocês, eu vou diminuir aqui para poder abrir os links, ó, para a gente abrir junto alguns sites que eu acho muito úteis e bastante importantes para colocar, tá? Primeiro eu coloquei aqui o de simulações do laboratório virtual, deixa eu abrir com vocês aqui. Alguns são para baixar que vocês vão achar bem legais. Esse aqui, pessoal, é da Universidade Federal do Ceará, ó. Com certeza, contribui. E é isso, assim, a gente tem que formar, tipo, a gente tem que ser literalmente a resistência, né, nesse momento com eles ali. Muitas vezes a gente sai desgastado. E momentos como esse, pessoal, de debate, né, de discussão sobre essa questão do ensino, são momentos conformadores para nós, porque é nesses momentos que a gente vê que a gente não está sozinho, né, nessas discussões. Porque às vezes a gente fica naquela coisa só do processo, vai para a sala de aula, volta, né, e tu não discute com alguém da tua área, ou alguém próximo, alguém que trabalha com essa coisa do ensino, que é raro a gente ter esses momentos, né? E aí a gente para pensar, parece que isso é uma ilha perdida no horizonte, não, na verdade não, né? Somos um arquipélago, na verdade. Tá, e aí eu coloquei para vocês ali, ó, só para mostrar alguns, tá? Que às vezes, talvez, eu não sei se vocês conhecem muitos, né? O mais conhecido de todos, que tu conversa com qualquer pessoa da área, o pessoal conhece, é o FET, mas é que tem outros também, tá? Então eu coloquei para vocês aqui o do Laboratório Virtual do Ceará. Ele não é tão grande, tá? Em termos de possibilidades aqui. Vamos botar. Tem também um materialzinho bem rico, ó, se vocês forem olhar, tá? Entra a lógica da refração, ele coloca para vocês ali, ó, que ele simula, vou tentar abrir para vocês. Se vocês forem olhar, eles criaram a partir do GeoGebra, mas como o pessoal, acho que da matemática, né, vai tratar alguma coisa com vocês ali, ó, então vou mostrar o raio, ó. A gente tem como fazer mudar a espessura da lâmina de água, tá? O ângulo de incidência, ó, vai mudando aqui para mostrar para eles a refração que incide e muda a direção de propagação. Tem como alterar da água para glicerina, outros materiais, ó, o material X, analisar ali, ó, mudou para o material X, a velocidade da luz aumenta ou diminui. Então, tem vários aplicativos, ó, tem esse aqui, então, que mostra essa parte de refração. E tem outros também. Esse aqui são tudo de ótica. Ó. Se vocês forem olhar, polarização, né? Quando a gente começa a analisar redes de difração, a parte de lentes, ó. Deixa eu colocar um de lentes aqui para vocês terem ideia de como é que ele aparece. Ele foi criado também a partir do GeoGebra. Tu coloca, ó, para mostrar os diferentes usos de lentes, ó. Lente 1, lente 2, tem como colocar aqui a posição da seta, ó. O tipo de imagem que ela vai gerar, tá vendo? Ó, do vermelho invertida, menor. Então, a gente tem como ir alterando, ó, os tipos de lentes ali pra gente colocar. Vou botar aqui pra deslocar. Ó. Tu consegue deslocar as lentes para poder analisar o tipo de imagem gerada. Então, tu pode mostrar, essa aqui é uma que tem duas concavidades, ó, né? Porque daí, dependendo do tipo de defeito da visão, tu pode mostrar até a lente de um óculos para eles analisarem. Ah, a lente do teu óculos ela é mais grossa, mais fina, para eles poderem comparar o tipo de imagem que ele vai gerar, tá? Então, lentes divergentes ali, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Tem outras áreas aqui também, deixa eu mostrar a parte de eletricidade. A gente vê. Só voltar um pouquinho. Deixa eu botar eletricidade e magnetismo. Tem de várias áreas, tá? Ó, para montar a parte de força magnética, se tu vai colocar um circuito, ó, a parte de transformadores, tá? Eu acho bastante rico para a gente analisar a associação de resistores e tudo mais, tá? O teste, ó, desse tipo de equipamento, que nem sempre a gente tem um laboratório de física ao nosso dispor, né, para poder executar tais tarefas. Outro bastante útil, deixa eu mostrar, que tem um específico que eu quero chegar com vocês, eu não vou me deter tanto nesses, porque tem um que eu quero mostrar no celular, mas eu quero passar um por um só para vocês darem uma olhada. Que esses são os que eu mais uso quando eu vou preparar. Esse aqui mesmo, ele não é brasileiro, tá? Se vocês forem olhar, até aparece aqui, ó, ele... tu tem que selecionar o idioma para poder aparecer, tá? Então, tem ali plano inclinado, ó, vou abrir aqui para vocês verem. Tem de tudo. Ó, tu coloca o objeto, ele vai descrever as forças. Então, tu consegue colocar régua. Ó, tu consegue desenhar as forças. Olha aqui. Tu vai traçando ali, ele vai mostrando como o aluno pode traçar no caderno um diagrama de forças no plano inclinado. Olha ali. Para analisar a força resultante. Para onde o objeto vai.
Apaga as demais e mostra, ó, a decomposição de forças. Então, ele é muito intuitivo. Como que o aluno faria a construção desses vetores no caderno, né? Como fazer a decomposição vetorial de forças. Então, ele é bem produtivo, esse aplicativo aqui. Tem outros tipos também aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Voltando, segunda lei de Newton. Momento de inércia, ó, Arquimedes, vasos comunicantes, vamos botar aqui paradoxo hidrostático, por exemplo, a gente vê. Então tá ali, ó, tu pode colocar daí, ativar ele para colocar líquido, ó, aumentou o volume. E aí tu pode colocar ele aqui para se comunicar com os demais vasos depois. Ó, zera. Deixa eu colocar de novo, que eu acho que eu reiniciei. Ele vai chegar até o limite aqui. Não sei se vocês já conheciam esses. Porque às vezes o pessoal foca muito no FET, né? Ó, tu tem como colocar ali para medir a questão da balança, ó. Para tu ver o peso do fluido, né? Volume de líquido deslocado. Tu pode mudar o frasco também, ó, colocar cilíndrico para analisar a diferença, para ver se muda a questão da pressão. É bem interessante esses, pessoal. Eu gosto bastante desse aqui, ele tem bastante exemplos úteis, tá? Porque são vários, ó, se vocês forem olhar. E a gente está acostumado a usar só aquele do... Esse aqui do Lab Física, ele é um pouco menor. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu coloquei o link, depois eu vou disponibilizar esses slides, que aí os links estão ali para vocês no... Ó, esse aqui ele já mostra um laboratório, ele é um pouquinho menor, tá? Então, tu vem aqui na parte de simulações de física, ó. Então, ele coloca aqui para vocês a parte do... Ó, tu pode usar a opção celular ou computador. Então, esse aqui já é um pouco mais útil no aspecto de tu poder movimentar no celular. Mas tem um específico que vocês vão gostar bastante do celular, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Tem esse aqui do apps de física. Vou abrir um pouco aqui só para vocês darem uma olhada no que cada um apresenta, tá? Esse aqui também, ó, vai selecionar porque ele é para vários países, né? Tem diferentes áreas. Vou colocar um pêndulo simples aqui só para vocês verem como é que eles aparecem. Que tu simula, tem como calcular, ó. Tu vai analisar, ele já te dá o gráfico, ó, da oscilação, que é uma onda, né? Então, ele é representado por um gráfico de oscilação, que está mostrando o movimento de vai e vem. Aqui mostra o período da oscilação, e isso aqui é a amplitude, ó, o máximo que ele se desloca para a esquerda ou para a direita. Então, a gente tem como analisar, pausar, escrever, ó, da velocidade, tem como mudar também, o vetor velocidade, ó, mostrando a direção, o da aceleração, que às vezes é mais difícil, né, a gente conseguir fazer, o vetor força, energia, ó, aquele gráfico ocorre uma conservação da energia mecânica e a oscilação entre energia cinética e potencial. Então, são bem ricos, tá? Deixa eu colocar aqui o outro. São vários, muito bons. Esse é o tradicional. Vocês devem, talvez, né, quem trabalha mais com, tenha pego algum aplicativo, esse aqui é um dos mais usados. E esse aqui em especial, pessoal, foi o que eu usei para... Deixa eu selecionar só a parte de circuitos. Para a questão de um aluno que eu tinha comentado com vocês. Olha aqui, ó. Kit para montar circuitos, ó. Tá? Tu tem como montar circuito série paralelo, tá? De corrente contínua ou alternada, tá? Com os elementos, ó. Tu clica aqui e tu tem como puxar os fios, quer ver? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Não sei se eu tô falando muito rápido, vocês vão me dizendo. Ó, ele tem todos os elementos, tá vendo? E tu tem como colocar lá, coloca o fio, uma lâmpada, ó, tu vai fazer uma conexão, liga outro fio, coloca um resistor, coloca outro fio, faz a coligação aqui dele com a bateria. Você só me diga que se eu não tô também muito rápido, que se eu falo parece uma narradora de partida de futebol às vezes. Ó, tu posiciona aqui, coloca o interruptor, e aí o legal é que ele vai ser dinâmico, ele não é uma coisa estática, quer ver? Ó, aqui tá a chave, como se fosse um interruptor de uma lâmpada. Quando tu fecha a chave, ó, tu tem como ligar ele e colocar... Desculpa que eu esqueci de colocar a bateria, pessoal. Aqui, eu não coloquei uma bateria, ele não vai funcionar, né? Aqui, ó.
Ó, tu tem como ligar. Aí tu quer abrir a chave, ó, abriu a chave, como se tu apertasse o interruptor. Para de percorrer corrente. Clica aqui, tu fecha a chave, ó. Ele vê até a direção do movimento dos elétrons, ó, que percorrem por dentro da lâmpada. Que às vezes os alunos acham que acontece uma mágica dentro da lâmpada, né? Quando é uma lâmpada específica de filamento, ocorre um deslocamento de elétrons, não uma excitação do gás, né? Então tu olha lá o deslocamento. Se tu tirar aqui o resistor, ó, para mostrar para eles que vou fazer aqui a conexão. Ó, o brilho aumenta porque a resistência diminui. Então, tudo isso a gente tem como montar. E aí, diferentes tipos de circuito. Ah, série, paralelo. Tem os medidores, ó, se tu quer colocar, de tensão. Um amperímetro para medir corrente elétrica. Então, tu vai colocar esses nos elementos do circuito e isso auxilia nessa lógica. Tu vê, colocou ali. Eu fiz com a turma essa específica do aluno que não conseguia, né, fazer esse vínculo. Vocês viram o brilho da lâmpada, coloca uma segunda lâmpada para mostrar como é que seria uma associação em série, ó, que o brilho diminui. Se coloca outra lâmpada, o brilho diminui mais ainda, porque alguns conseguiam montar essa associação de resistores em série na matriz de contato no experimento. Mas uma pessoa que não tem essa habilidade manual, como é que ela vai montar? Ou ainda, eles não vão levar esse material para casa. Tem como fazer esse teste, né, do que é uma associação em série em paralelo? Em casa, tem, aí tu leva o aplicativo, tu abre, né, que não precisa nem baixar, só abre o site e tu monta online mesmo. Daí o aluno não tem acesso à internet. Bom, aí na instituição, tentar providenciar, ou no próprio celular, a gente tentar ver porque a ideia é o uso de tecnologias, nesse caso aqui, precisaria de uma rede, tá, no caso do FET. Mas aí tu diz, tá, mas eu não tenho, né, uma rede de internet. Nós temos outras opções que daí eu vou mostrar para vocês, tá? Tem o Canva, que eu coloquei aqui para vocês, ó, que a gente utilizou bastante para criação de tirinhas de física. Deixa eu colocar aqui para vocês, ele já vai abrir aqui, tá? Uns projetinhos, já vocês fazem um cadastro, tá? Então aqui já tá no meu, ó, tá? É só colocar ali o Canva e vai abrir para vocês fazerem o cadastro. Vocês vão criar um projeto novo, por exemplo, em branco, ó. O aluno é muito criativo, gosta de desenho. Bom, aí é outra habilidade dele que tu vai valorizar e trazer para ti, né? Tu tem como criar tirinhas, ó. Tu remove o objeto daqui, tu coloca um exemplo, ó, tu acrescenta elementos, se tu quiser ali, entende? Então, esse aqui é do Pro, desculpa. Então, claro, tem a versão Pro e a versão gratuita, né, pessoal? Vocês vão ter que selecionar uma versão que vocês consigam utilizar, mas é bem rico, mesmo a versão gratuita, tá? E aí vai lá, ó, pode deslocar o tipo de caixinha, coloca outro comentário, porque às vezes os alunos comentam assim, mas eu sou das artes, nem gosto, mas então cria, tu pode criar uma situação problema, como é que tu faria uma representação em termos de imagem para mostrar como se dá a terceira lei de Newton, e isso a gente consegue fazer. Tem algumas tirinhas, deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu fiz do meu projeto com uma estudante que ela até vai apresentar agora na GIC aqui, ó, que a gente fez, deixa eu ver, da Gabi. Só para mostrar para vocês como é que a gente pode criar, tá? Deixa eu botar aqui os slides, não é o template do banner. Só para mostrar para vocês uma tirinha que foi uma aluna que fez. E é envolvendo conceitos de física, né? Aqui. Vou tentar ampliar para ficar maior aqui para vocês verem. Ó, e ela que fez para tentar discutir a questão do peso, que aí tentar usar o humor também, né? Ó, essa aqui é uma tirinha específica dela. Estou muito pesada, mas amo comer, né? Não se preocupe, na Lua você pode comer, mas vai estar bem menos pesada, né? Falando dessa lógica da gravidade ali. Mas ainda estou gordinha, né? Ela diz que, né? Tá, mas tá menos pesada. Para discutir essa lógica de massa ou peso, né? Que a gente... E aí entra numa situação que ela pode fazer uma criação, né? De material, ó. Minha vida está como uma grandeza escalar. Como assim? Sem uma direção, sem sentido. Então, são algumas piadinhas que até usa o senso de humor deles que a gente pode utilizar, tá? Isso a gente tem como criar, daí tirinhas e tudo mais no Canva. Então, são recursos diferentes para diferentes circunstâncias. Alguns para criar alguns elementos das aulas, né? Como o caso do FET, ou para tu só simular, representar um elevador caindo e fazer o cálculo ali, ou para tu criar um determinado circuito e tudo mais. Mas tem um em específico aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá. Esse aqui, o próximo que eu vou mostrar para vocês, esse é para ajudar
no aspecto da criação de uma aula, vamos supor, aqui, ó. Vocês têm que baixar, tá? O Science Draw aqui, ó. Esse aqui, ele é um aplicativo que vocês vão experimentar no computador de vocês, daí para criar elementos. Quer ver o que eu quero dizer criar elementos? Aí tu vai baixar, ele vai criar esse linkzinho aqui, tá? Não precisa cadastro, vocês só vão baixar e executar no computador de vocês. E esse aqui é útil, inclusive, para o pessoal da química, que agora eu vou mostrar para vocês aqui. Tu vai preparar, às vezes, um slide, uma imagem, e aí tu sempre tem que estar fazendo referências, né? Ah, referência da... Copiei uma imagem da internet, mas não era bem essa imagem que eu queria. Como é que eu faço isso? Então, vocês têm como fazer aqui, ó, diferentes elementos. Aí tu diz, mas eu não quero usar esses elementos, né? E aí vocês vêm aqui, mais símbolos. Olha na parte de ciência, tá? Tu vai selecionar lá, por exemplo, ótica, tá? Que é um dos elementos, né? Vamos colocar aqui. Tu vai botar aqui, continuidade de símbolos. Ele vai carregar. Tu volta aqui, olha todos os elementos que aparecem aqui, que vocês podem colocar. Aquela lente, tu vai criar um espelho, né? Coloca ali, ó, tu arrasta para cá. Às vezes é difícil tu criar um espelho. Como é que tu faz? No caso da física, né? Tu vai colocar aquela curvatura mais difícil e tudo mais. Ele é bem útil porque ele coloca elementos diferentes. Ah, um espelho, um feixe de luz, né? Uma onda, ó, tu quer colocar ali. Deixa eu arrastar para cá para vocês verem. Então, tu tem como criar esses elementos e depois exportar essa imagem, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ó, uma onda que tu quer colocar. Como é que tu cria uma onda que quer fazer com uma frequência específica, né? Comprimento de onda específico, ó. Ai, desculpa, ó, tu vai conseguir colocar diferentes tipos de onda ali, ampliar, aumentar, que auxilia na hora de elaborar. Para o pessoal das outras áreas, olha aqui o que tem, deixa eu colocar aqui. Eu vi que tem na parte de equações químicas, olha aqui. Deixa eu colocar aqui, tu vai colocar lá a continuidade do material, símbolos, né? Volta, e aí ele vai aparecer aqui para vocês, ó. Ó, os elementos químicos que estavam ali, os fenóis, né? Eu acho que é da química, o pessoal da química não me xinga aí se eu não sei o nome das fórmulas, das formulações da área, tá? Mas aí entra muito específico, ó. Tu tem como fazer as cadeias de vocês aqui, ó. Tudo isso traz para cá, tu elabora, cria ali, e daí tu tem como poder utilizar para daqui a pouco tu exportar para fazer um slide ou um exercício específico, fazer uma lista. Então, esse aqui, esse específico do Draw Max aqui que a gente coloca, né? Esse, ele te auxilia mais na questão da elaboração do material enquanto professor, tá? Tem diferentes áreas, pessoal, ó, isso que eu quero deixar claro para vocês. Tem áreas de engenharia ali, que vocês vão colocar coisas elétricas, gestão de projetos, tá? Eu vou sempre na parte das ciências aqui, nas coisas que me são mais úteis, ó. Tá? Mas são, ó, para a parte de biologia, por exemplo, ele já tem alguns modelos de célula ali, né, que talvez seja útil, não sei bem o que ó, modelos moleculares, então são bastante, para a parte matemática tem alguns símbolos, né, letras gregas, órgãos humanos, às vezes vai fazer um exercício, sei lá, né, especificar uma parte ali que tu quer discutir, biotecnologia, ó, ele coloca, deixa eu colocar aqui, de novo, onde que vocês vão, né, eu fico falando, nos mais símbolos aqui, eu achei bem legal, eu fui buscando, né, material para tentar organizar, ó, na parte de biotecnologia, eu sei que tem, Aline, bem legal. Células animais, e aí eu achei interessante porque entra nessa lógica, para preparação, né? Mas tem um, pessoal, que eu quero focar com vocês, que é esse aqui, ó. Tá, então, tranquilo, se vocês tiverem... Eu pensei em dar alguma coisa para vocês fazerem, mas eu acho que é mais legal depois vocês... abrirem os links aqui, né? Baixarem para vocês poderem ver o que é mais útil para cada um, tá? Daí vocês vão catando. Mas a minha última descoberta, né, não há muito tempo, é esse último aqui, ó, o Firefox, tá? Que é uma física de experimentos, tá? E esse aqui eu vou ter que trocar de aparelho agora no compartilhamento, por quê? Porque ele é mais adequado para uso em celular. Então, no caso da física, pessoal, esse aqui, não só da física, vocês vão ver que para as outras áreas, ele é mais útil para celular, porque tu vai usar todos os sensores do teu celular. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou parar um pouquinho o compartilhamento da tela aqui, porque eu vou mostrar para vocês aqui, só um pouquinho, parar o compartilhamento. Vou compartilhar dessa outra tela, porque como ele é um aplicativo de celular, eu vou ter que mostrar para vocês no tablet aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. Vou mostrar aqui agora. Ó, então vocês vão baixar aquele ali, tá? Aquele ali vocês têm que baixar no celular, tá? Aí eu já vou mostrar, tá ali o link também. É esse aqui, ó, o Firefox, tá?
Fiz Fox, né, ali, que você vai olhar, né, tá? Que é o PHY de física, né, Fox. Então, tu vai baixar, ele tá aqui no cantinho da tela. Quando tu abre, tu diz, mas que coisa confusa tudo isso aí. É que ele é um aplicativo que ele faz uso de todos os sensores que tu tens no celular que vocês nem sabiam, tá? Por exemplo, tá? Uma coisa muito interessante. Inclinação, tá? Tu sabe que com o celular ali tu abre um aplicativo específico em alguns celulares, tu consegue ver a inclinação que tá um determinado terreno. É só tu analisar, bota em cima de uma mesa para saber se aquilo ali tá... É como se fosse um nível, né? Mas ele vai muito além, vocês nem sabem os sensores que vocês têm no celular de vocês. Eu vou botar aqui o espectro magnético. Onde é que tá aqui? Só um pouquinho. Cronômetro. Deixa eu só localizar que senão não vejo. Aqui, ó. O magnetrômetro. Aqui, tá? Só para vocês terem ideia, pessoal, quando a gente clica aqui, eu vou colocar o iniciar. Olha ali, ó. Se vocês olharem, tá vendo que tá aparecendo um monte de gráfico? Eu tô com o tablet na mão. Eu vou aproximar o tablet do computador agora para vocês verem. Tá vendo? Tá baixo ali, relativamente baixo. Se eu aproximo do computador, o computador passa corrente elétrica. Corrente elétrica gera campo magnético. Olha o que acontece quando eu aproximo o tablet do computador. Os gráficos. Tá vendo que começa a subir? Isso está mostrando que tu tem grande produção de campo magnético ali naquela região. Então, tem como colocar, por exemplo, um ímã de geladeira, daqui a pouco perto do teu sensor aqui, do teu tablet, do teu celular, porque eles têm como baixar isso no celular, e aí eles ativam essa função, eles têm como medir qual é a intensidade de um determinado campo magnético. Às vezes a gente fica naquela coisa, o aluno quer usar para calcular. Aqui, pessoal, vocês têm como medir a aceleração da gravidade. Tem até quando vocês baixam aqui o aplicativo, uma mensagem que ele coloca, que é bem interessante, que diz que é para vocês tomarem cuidado com a questão do aparelho. Por quê? Como ele é um sensor de medição, o que dá para tu fazer? Tu pode largar o objeto, né, o teu celular, de uma determinada altura e ver a que aceleração ele está submetido, porque o sensor dele faz esse cálculo. Então, deixa eu colocar para vocês aqui a aceleração da gravidade, por exemplo, tá? Olha ali, ó. Tu tem como ter toda a medição da aceleração da gravidade em metros por segundo, ó. Olha lá, ó, deu pico, tá vendo? Por quê? Porque variou a aceleração como eu larguei lá de cima. Olha lá, tá constante porque tá parado, tá vendo? Olha o gráfico constante ali mostrando para vocês. A partir do momento que eu faço isso aqui, ó, com o meu aparelho, olha lá, ó, ele deu o pico porque ele mostra que tá a aceleração da gravidade, entende? Aí por isso que ele dá essa mensagem, tu quer testar os seus elementos, tudo bem, claro, tem que tomar esse cuidado, dar esse alerta para os alunos, mas tu consegue ver em tempo real a medição, ó, da aceleração, tá aqui em cima, largou, é muito legal. E foi um aplicativo que eu descobri há pouco tempo, eu não tinha visto até então. E são vários. Ele tem o giroscópio, que é aquele... A gente está acostumado a falar do giroscópio do celular, naquela coisa da rotação. Tu tem uma calculadora, uma foto, tá olhando ela de perfil, tu quer virar a foto, né? O giroscópio é que tem esse papel no celular, de girar essa questão. Até os alunos costumam desativar aquilo que eu acho pavoroso, né? O giroscópio, ele te mostra a taxa de rotação, tu tem aqui, ó, para analisar a aceleração sem gravidade. Tem como ver a questão quando a gente vai trabalhar, no caso da física, né? É muita coisa. A questão da amplitude, né, de um som, por exemplo. Eu vou ativar aqui para ver com vocês, ó. Vamos botar aqui. Amplitude do áudio. Vou botar, acho que a frequência, onde é que tá aqui? Autorrelação, espectro do áudio. Olha aqui, ó. Vou botar o espectro do áudio. Aí tem que ativar lá em cima, tá vendo que tem uma setinha lá em cima, um triângulozinho? Que nem do play lá, ó. Tu vai dar. Opa. É porque eu tô falando com vocês e tá ativado aqui. Ele não consegue, no caso do som, por exemplo, se tu tá ligando no celular ou tá falando com alguém no celular, a função áudio ele não funciona. Como ele tá, eu tô conectada com ele para compartilhar a tela, ele não vai funcionar. Mas se vocês apertam o play ali, se vocês baixarem agora ali o Firefox no celular de vocês, ele não é pesado, ele é leve, ele baixa rápido e ele simplesmente faz uso dos sensores que o celular tem. Tu tem como largar um objeto em alta velocidade, colocar o celular na frente e com o sensor tu vê que velocidade ele está descendo. Então é bem interessante porque são aplicativos e recursos que o próprio celular já tem que tu vai estar usando, entende? Então é bem bacana. Efeito Doppler nessa coisa da aceleração, ó. Cronômetro acústico, um pêndulo, ó, se tu vai analisar, tu pode fazer, vamos botar aqui, um pêndulo acho que eu consigo fazer com vocês. Ó, se a gente começa a balançar para lá e para cá, olha o que começa a aparecer ali, ó, nos dados. Ele tá mostrando para vocês a frequência do balanço, ó. Tá vendo? Ele mostra a frequência que os alunos calculam. Então, o que dá para tu fazer? Daqui a pouco tu faz eles pegarem o celular, eles medem, eles podem calcular na mão o que quiser, mas eles têm como comprovar o dado ali
com o que está aparecendo em tempo real, entende? Então, essa é a vantagem, digamos assim, de tu usar um aplicativo desses, porque tu vai estar mostrando para ele em tempo real uma coisa que, a princípio, era vago, né? Uma coisa não muito... tem a questão da inclinação que eu falei para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem como medir a taxa de inclinação, que aquilo vocês estão até acostumados a ver a questão do terreno, né? Como funciona, não sei se vocês costumam usar, mas, por exemplo, ele tem o celular mesmo, o próprio celular sem esse recurso, alguns já vêm com um aplicativo instalado para tu medir a questão do aclive, né? É um nível que tu vai colocar ali em cima. E aí ele funciona para tu fazer esse espectro de inclinação também, tá? Ali, ó, elevador, determina a velocidade de um elevador usando um barômetro, tá? Se o teu celular tem esse recurso, ele já funciona perfeitamente também, tá? Gerador de tom, tu consegue gerar ali, ó, uma frequência de 440 Hz, tá? Tu consegue gerar para eles ouvirem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aí. Ó. O tum, estão ouvindo? É que daí, como eu tô com os dois áudios aqui próximo, não vai dar muito certo. Mas tu tem como fazer para eles para mostrar como é uma frequência de 440 Hz. Tu tem como alterar esses valores. Porque às vezes tu vai dar uma aula e diz assim, tá, vou dar uma aula e quero mostrar para eles a diferença de uma nota musical. O dó, do lá, como é que eu mostro essa nota musical? Às vezes vai ter que... Mas já tem nesse aplicativo tudo. E ele te dá a nota limpa, que seria a mesma nota emitida por um diapasão. Entende? Então é bem rico esse aplicativo de celular aqui. Ele é muito útil, né? E ele é leve, tá? Então esse aqui seria legal, porque numa aula tu baixa com eles, tu faz as propostas de análise de espectro e tudo mais que tem ali, porque é bastante coisa que tem, localização GPS ali, ó, tudo. E aí depois eles têm como levar para casa e seguir usando, porque não é uma coisa que vai depender de internet, tá? Exclusivamente para baixar, né, eu digo. E aí, pessoal, tá, deixa eu voltar aqui para não me perder nas falas. Tranquilos, alguma dúvida? Vocês já conheciam esse? É que às vezes a gente fica falando, deixa eu só parar de compartilhar essa tela aqui para compartilhar outra agora. Que às vezes a gente fica falando desses, mas daí eu não sei se vocês daqui a pouco já viram, né? Vamos ver se vocês estão vendo o que eu tô vendo aqui. Tá. Aí, então, pessoal, deixa eu só voltar para ali. Ó, entra nessa lógica dos tecnologias, tem esses exemplos, e eu queria encerrar, gostaram? É bem legal. Com uma frase do Paulo Freire, que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente fica naquela coisa, ser professor é um desafio diário, né? Mas a gente tem que pensar que ensinar não é transferir conhecimento. Às vezes a gente pensa ali que a gente é uma máquina de reproduzir informações para eles, eles têm que absorver e deu. E não é. Na verdade, é essa lógica de criar as possibilidades, né? Para que eles possam ter a sua própria produção, a sua própria construção. O Paulo Freire é muito feliz nas colocações dele, porque, né, em tudo, né? Um espetáculo, mas eu gosto dessa frase dele, porque eu passo muito na física, é bem complexo, né? Quando eu comecei a dar aula com circuitos elétricos, eu dava com lâmpada, eu botava fio e aquela lâmpada associada com a fiação elétrica. Hoje em dia, se eu chego para explicar um circuito série paralelo com ele, só botando as lâmpadas ali, e aí eles posicionam, localizam os fios e deu, os alunos me mandam embora. O que eles querem saber é como funciona a tela do celular, né? Como funciona a tela do computador. Eles querem usar alguma coisa dos recursos que eles estão tendo. Então, a todo dia, a gente está tendo que se adequar. Hoje em dia, os exercícios que eu dou têm que falar sobre a tela do celular deles, sobre os circuitos que eles estão mexendo ali, como funciona a tela, e não mais aquela lógica que eu usava antigamente no início. E eu dou aula aqui há 10 anos, né? Então, foi uma transformação muito grande que teve em termos de tecnologia, de metodologia de ensino nesses últimos anos, que a gente teve que se adequar, e é o que a gente vai ter que seguir fazendo, acho que provavelmente até o fim das nossas carreiras, para que a gente não seja ultrapassado, né, pela máquina do tempo e não nos tornemos obsoletos para eles, né. O professor é esse, é um provocador, então o nosso papel seria mais ao encontro disso. Aí não sei, aí da minha parte, por enquanto, pessoal, agradeço, né, a audição de vocês ali, né, e o que quiserem perguntar, se tem dúvida, se quiserem fazer alguma coisa sobre algum aplicativo, né, estou aberta a perguntas aí, a fala de vocês. Deixa eu parar aqui, compartilhamento. Uma fala maravilhosa, hein? Eu adorei vários recursos da biologia também, que eu não conhecia. Que bom. Tá, tem alguma pergunta, pessoal?
Eu não sei, Ari, se tu vai deixar depois alguma atividade para eles utilizarem algum desses aplicativos? Pois é, daí não sei se o pessoal chegou a deixar atividade. Eu tinha pensado em deixar os links para o pessoal baixar, então de repente eles darem uma olhada e me dizerem qual que eles se acharam mais o encontro, né, das aplicações para a área de cada um, de repente, só para a gente ter um feedback, porque Claro. como esses aplicativos eu tenho tido pouca discussão com o pessoal a respeito, assim, fora, né, do ambiente da sala de aula, então até para saber da parte dos professores, nessa coisa da aplicação, qual que eles sentem mais... Ah, então tá, vou ficar aguardando, Débora, quero mesmo. Tá. Vou passar então para a Natália. E aí, ao final, se vocês tiverem alguma dúvida, né, a gente retorna e pode fazer uma breve discussão. Muito obrigada, Anne, foi maravilhoso. Merece. Bom, eu começo a noite, então, agradecendo a Aline pela oportunidade de estar aqui. Também já de pronto parabenizo a Anne pela excelente fala que ela fez. Algumas coisas que tu foi falando eu anotei aqui para a gente tentar fazer algumas interlocuções com as tuas provocações. De pronto, eu começo dizendo que, por mais que as meninas tenham me apresentado como professora de história, que é o que sou, a ideia hoje é muito mais fazer provocações que possam ser pensadas em diversas áreas do conhecimento, em diversos campos, então as provocações não vão ficar restritas à área da história, e sim, muito mais no sentido da gente pensar, talvez, algumas ideias interdisciplinares, algumas possibilidades que a gente consiga fazer justamente essa intersecção, tá? Eu vou começar aqui compartilhando a tela, e vou dando conta de fazer a introdução do como surgiu essa ideia, como isso foi pensado, né, para hoje, e eu vou fugir um pouquinho, digamos assim, porque a minha fala da Anne, ela tinha alguns pontos que não eram tão próximos. Eu não vou trabalhar direto com o uso de aplicativos, mas eu vou trabalhar com o uso de sites, tá? Como alguns sites podem ser pensados justamente para serem suportes nossos em sala de aula. Então, eu vou partir desse lugar, tá? E a ideia, justamente na fala de hoje, é conseguir trazer essas provocações para que a gente possa ir passando e conversando e também no fim da noite mostrar algumas questões de como isso pode ser aplicado nos mais diversos campos, quais são as possibilidades que nós temos, e inclusive aí na história, que é o meu lugar de fala, que é onde eu leciono atualmente, onde eu venho, então, mais nesse sentido. Mas, para começar a reflexão hoje, eu trouxe, sobretudo, alguns objetivos, que é o que eu pretendo trabalhar, conversar com vocês um pouquinho hoje. A minha ideia, primeiramente, é falar um pouquinho sobre como é que é o fazer docente, o lugar desse fazer docente, para a gente pensar. E isso eu acho que dialoga bastante com o que a Anne falou, sobretudo ali no sentido que a gente precisa entender qual é a realidade social na qual nós estamos inseridos. Qual a realidade social do ato de ensinar hoje em dia. Então, a gente não pode estar desconectado disso. Se nós estivermos desconectados disso, há um problema, há um ruído nessa linguagem, algo não vai fluir dentro da nossa proposta de ensino. Outro objetivo hoje é discorrer um pouquinho como é que alguns sites podem e estão disponíveis para serem utilizados como tecnologias de ensino, ou seja, como é que a gente pode... Tá, vou tentar botar só um pouquinho ali. Deixa eu trocar aqui, então. Não sei por que desfocou. Vê se melhorou, Aline. Melhorou? Tá, a Anne melhorou sim, tá ótimo agora. Eu acho que só tinha ficado desregulado na proporção. Tá? Então, ali, como é que pode a gente utilizar, por exemplo, esses sites que são recursos gratuitos para nos auxiliar dentro da perspectiva de ensino? O terceiro ponto hoje, dentro dessa reflexão que eu proponho que a gente construa junto, é pensar sempre que qualquer atividade feita em sala de aula, obviamente, como todos vocês sabem, inclusive melhor que eu, muitos, porque são professores com longa trajetória, que essas propostas pedagógicas que utilizam suportes, recursos, elas devem estar alinhadas. Então, como é importante a gente pensar isso quando a gente propõe uma intervenção, o uso de um aplicativo, o uso de um site, a forma como isso é importante de ser construído. E, por fim, não menos importante, a minha ideia é fazer intersecção com a colega que veio antes e com você sobre também como essa utilização das tecnologias impactam e interferem na questão do ensino. Então, para isso, eu dividi a minha fala em 4 momentos e eu vou começar já direto ali com a contextualização, que aí eu vou justamente responder a uma das provocações que a Anne fez, que a Anne coloca na sua fala justamente a dificuldade que ela tem no sentido quando os alunos não conseguem, por exemplo, né,
entender por que eles precisam saber de Newton, por que eles precisam entender essa historicidade. Se para a Anne isso é difícil dando aula de física, imagina quando a gente dá aula de história. Então, o principal ponto que eu vou trazer aqui é justamente como a história ela tem esse perpassar por todas as disciplinas, de certa forma, e uma dificuldade que é inerente não só à história, mas todas as disciplinas, é justamente a dificuldade de estabelecimento de conexão temporal. Ou seja, quando um professor de química está dando aula e começa a explicar como surgiram os experimentos, como foram verificadas as primeiras relações, ou um professor de física está fazendo isso é muito distinto para o nosso aluno, na maioria dos casos, entender essa relação que tem esse ensino de física, esse ensino de química com o passado, e o que interfere aquele passado no hoje. Então, essa dificuldade que a Anne colocou como uma dificuldade da área, eu entendo que seja uma dificuldade de todos os campos do conhecimento. Quando a gente retoma a historicidade, o surgimento de cada uma das áreas, a gente vai ver que há um problema do estudante manter-se interessado, do estudante manter-se vinculado. E isso é algo que reverbera dentro do ensino como um todo. Então, quando a gente parte para pensar isso, ela não é uma dificuldade da física, da química, da matemática, da biologia, da geografia, ela é uma dificuldade histórica no geral, ela é uma dificuldade social no geral, porque a gente não consegue ver sentido naquilo que a gente não compreende o porquê. Então, esse é um problema muito grande quando a gente pensa, por exemplo, em utilização de algumas ferramentas que vão retomar algo que não é tão próximo da gente. Então, nesse sentido, essa questão não é só do ensino de história, ela acaba sendo de todos os campos do conhecimento. Um ponto que eu acho que converge dentro de quase todas as falas que vocês tiveram aqui é como a pandemia também foi um gatilho para a gente pensar essas práticas sociais e, sobretudo, essas práticas sociais de ensino. A gente precisou repensar o nosso fazer docente, o espaço da sala de aula, os conteúdos, a abordagem, a forma como isso é dado. E a gente precisou repensar isso não só numa ideia da inclusão da tecnologia como um agente possibilitador, mas também da tecnologia como uma forma da gente aproximar algumas questões que não eram tão palatáveis, tão próximas dos estudantes. Então, esse avanço tecnológico, ele não chega até nós como uma ferramenta, por exemplo, que nos possibilita da gente estar interligado hoje à noite, mas, no primeiro momento, é como a única possibilidade de interação social, e depois a gente começa a pensar isso com mais tempo, mais calma. Então, isso é importante a gente entender que a pandemia ela acelerou alguns processos que já estavam ocorrendo, mas ela foi, digamos assim, o start para que muitas coisas pudessem ser multiplicadas. E é justamente nesse sentido que é interessante a gente pensar como essas coisas se conectam. Como, por exemplo, a tecnologia aliada a um contexto de isolamento social, a uma necessidade de uma mudança de ensino que vai justamente ter uma proposta mais integrada. Então, tudo isso acaba se juntando. E dentro da proposta de hoje, nesse sentido de contextualização, eu parei para pensar um pouquinho de que local eu poderia falar para pensar isso de modo interdisciplinar, e eu parei para pensar justamente sobre a questão de como os museus, que teoricamente são espaços dissociados digamos assim, da maioria das pessoas, porque nem todo mundo tem o hábito de frequentar os museus, e aí é uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês: quem no último ano foi a algum museu? Das pessoas que estão ouvindo. Quem tem esse costume de ir a museus no seu cotidiano, no seu dia a dia? Vocês poderiam me responder para a gente ter um retorno? Tá, a Aline foi. Quem mais foi a museu? Tá, a Anne não foi. Se a gente parar para pensar, a gente começa a ver que não é um espaço tão... o Artêmio foi. Então, a gente já tem aqui um público diferenciado que vai a museus. Se a gente parar para pensar. Quando a gente começa a olhar essa perspectiva, a gente vai ver que não é algo tão comum. Aqui nós somos quase todos professores, então a gente tem esse hábito, mas quando a gente conversa com nossos alunos, a gente vai ver que isso não é algo tão comum, não é algo tão presente. E quando então a gente para olhar o que são os museus, como eles são pensados e a perspectiva que isso tem, a gente vai ver que eles têm um potencial educativo fantástico. Então, aqui dentro dessa proposta, eu parei para pensar como os museus podem ser entendidos não só como dispositivos educacionais, mas também como um espaço para construção e produção do conhecimento. Aqui tem uma pequena origem da palavra museu, e essa origem da palavra museu remonta tanto à Grécia quanto à origem romana, e ela tem muito a ver com uma ideia de preservação do conhecimento. Só que quando a gente olha os museus, a gente vai ver que os museus normalmente para nós eram associados a espaços estáticos.
O pessoal da minha geração, tá? Hoje eu estou na faixa dos 30 e poucos anos. O museu, quando nós éramos crianças, era um espaço que a gente ia para contemplar, era um espaço que a gente ia para observar, era um espaço que a gente ia, na maioria das vezes, sem possibilidade de interação. Nós tínhamos alguns museus que fugiam dessa perspectiva, que eram justamente aqueles museus de tecnologia, que eram aqueles museus nos quais a gente poderia mexer, nos quais a gente poderia produzir conhecimento. E essa espécie de museu eram os museus nos quais, pelo menos eu, enquanto criança, adolescente, e quando estava me formando enquanto professora, eram os espaços que eu mais gostava. Então, a gente tinha uma lógica de museu muito mais numa ideia de museu como guardião do conhecimento, como aquele espaço que retoma todo o saber que existe. Com o passar dos anos, a gente foi vendo que essa perspectiva, um tanto quanto enciclopedista de museu, foi mudando. Os museus passaram a ter uma perspectiva muito mais educativa, muito mais espaços de formação, muito mais espaço de trocas. E hoje em dia, se a gente for olhar, os museus estão muito mais numa lógica colaboracionista e espaço de aprendizagem. Se a gente for olhar, hoje em dia, os museus normalmente têm alguma interação, alguma forma com que as pessoas possam se apropriar daquele conteúdo que está exposto. É óbvio que a gente ainda mantém alguns museus de cunho memorialista, aqueles museus responsáveis por guardiar toda a história de um lugar ou por guardiar alguns aspectos pontuais sobre algum assunto. Mas a gente vê que nos últimos anos os museus têm se modificado e têm parado para pensar também de que forma eles podem ser mais próximos. Então, dentro dessa perspectiva, eu passo a analisar o museu, ou os museus, digamos assim, de forma como eles podem ser pensados dentro do ensino. E foi justamente isso que eu tentei construir hoje. O museu, primeiro ponto, ele tem um potencial educativo maravilhoso. Se a gente parar para pensar, dentro do museu a gente consegue circular sobre os mais diversos assuntos. E aqui a gente poderia pensar, no município que vocês residem, existem mais de um museu ou tem apenas um museu? Se a gente parar para pensar, nós vivemos em cidades que possuem um museu, que é o guardião da história do município, da memória, do saber, ou a gente vive em locais que são múltiplos e que a gente tem diversas perspectivas. Há um museu de arte, há um museu de comunicação, há um museu do aspecto biológico, há um museu geológico. Se a gente for olhar, as cidades do interior normalmente possuem 1, 2 museus que são justamente o responsável por toda essa construção de memória, toda essa construção de um passado. Mas, quando a gente para olhar os museus na sua diversidade, a gente vai ver que não existe mais museus apenas dessa forma. E por que eu estou querendo colocar isso? Quando a gente for começar a olhar os museus virtuais, que eu separei para hoje, para a gente conseguir fazer intersecção entre as áreas, a gente vai ver que os museus, ele possuem uma capacidade incrível de trabalhar tanto a consciência histórica quanto a consciência social, mas também com possibilidades de trabalhar conhecimentos específicos de linguagem, conhecimentos específicos da área da biologia, da química, da física. Então, por isso ele tem um potencial educativo, porque ele consegue, hoje em dia, abarcar diversas áreas do conhecimento sem ser uma função meramente de reprodução de uma história, de reprodução de um passado, e sim também pensado no sentido de ser um espaço de educação que não é formal, ser um espaço de educação que não é justamente dentro dos moldes disciplinar. A Ana coloca ali o Museu da PUC, a Anne coloca ali, e o Museu da PUC é exatamente isso. O Museu da PUC, ele é um museu interacional, ele é um museu que trabalha nessa perspectiva de acumulação de sentidos e perspectivas. Se a gente for ver, ele é um museu que ele aborda as mais variadas áreas. Ele tem experimentos físicos, eles têm experimentos da área da química, ele também tem perspectivas históricas, ali no momento em que a gente tem a caravela na entrada e toda a ideia do processo da chegada dos portugueses no Brasil. Se a gente for ver, ele tem interações que são múltiplas, se a gente parar para pensar o Museu de Tecnologia da PUC. E quando a gente para pensar essa espécie de museu, a gente vai ver que atualmente nós temos vários museus virtuais que aderem a essa perspectiva de produção do conhecimento de modo múltiplo. Então, quando a gente começa a ver o museu como uma possibilidade de uso em sala de aula, também isso soma-se a uma perspectiva que nem sempre a gente está próximo ou tem condições de ir com os nossos alunos até o Museu da PUC. Ou ir todo ano é algo mais difícil, então eu posso pensar atividades que eu utilizo em sala de aula, sites, museus que são museus também que trabalham nessa perspectiva interacionista e que propõem ao estudante uma forma de reflexão sobre assuntos diversos. Então, a gente consegue construir justamente a partir desses museus virtuais.
Outro ponto, só para a gente encaminhando ali para a parte mais prática, que eu acho que é onde vai ser mais interessante para nós hoje, pensarmos os museus. Outro ponto importante, quando a gente fala em museu, a gente não está falando de um espaço que é fechado, hermético. O museu, hoje em dia, ele tem muito mais uma lógica de comunicar, de conseguir disseminar conhecimento. Então, quando, por exemplo, a gente traz ali o Museu de Tecnologia da PUC, a gente está pensando justamente no museu em que qualquer pessoa que for lá vai conseguir ter alguma experiência, vai conseguir adquirir alguma informação, ter algo a acrescentar. Então, se a gente olha, há uma perspectiva múltipla do conhecimento. E os museus, hoje em dia, na sua grande maioria, eles trabalham também dentro de uma lógica interdisciplinar. Então, se a gente parar para pensar, os museus nos fortalecem, digamos assim, possibilitam também uma construção de uma consciência sócio-histórica, porque ele nos permite entender sobre assuntos diversos. E ele também permite a salvaguarda de diversos patrimônios, tanto culturais, quanto históricos, quanto materiais, quanto sociais, quanto científicos. Se a gente for olhar, tem uma abordagem muito ampla por trás disso. E eu acho que os museus, eu entendo que os museus, naquele sentido da provocação inicial da Anne, que ela fala que é muito difícil os estudantes verem sentido naquilo que eles não conhecem, os museus nos ajudam nessa construção desse elo intergeracional, dessa ligação entre o passado e o presente. Porque os museus, por exemplo, quando manifestam, e tem lá como era a caravela, ou os retratos dos que os primeiros viajantes fazem dos portugueses, ou talvez as línguas guaranis, as línguas tupis, que já não são mais utilizadas e que estão dispostas para os estudantes apreciarem, ouvirem a pronúncia, consigam construir uma relação com esse passado. Ou quando a gente pega, por exemplo, os museus, vamos pegar um exemplo, o Museu de Comunicação. A gente pega um Museu de Comunicação que tem lá a prensa histórica, como era feita, e trabalha uma ideia da comunicação anterior. Depois a gente vai vendo que essa comunicação foi modernizada, foi pensado processos de jornais agora impressos em folhas que são juntadas, maleáveis, num formato carregável de forma fácil. Depois a gente vai vendo essa multiplicação e o fenômeno que hoje em dia, normalmente nós lemos jornais de forma mais virtualizadas. Então a gente tem o jornal na palma da mão, no telefone ou no computador, através de uma assinatura. Trabalhar todas essas perspectivas faz com que os estudantes consigam construir percepções sobre os mais distintos temas. E é justamente nisso que os museus funcionam para trazer reflexão, fomentar e estimular, digamos assim, uma consciência cidadã. Uma consciência de um estudante que tem percepção de quem ele é no tempo e no espaço. Isso é fundamental para qualquer área do conhecimento. É fundamental para a biologia que o estudante consiga compreender o seu corpo, os seus sistemas, a forma como, por exemplo, ele é constituído, qual a importância e relevância histórica. É fundamental também para que ele consiga entender o quanto significativo é o processo, ou se ele for conhecer o bioma da região no qual ele vive, qual é a composição desse bioma, qual a importância que tem isso para um sentido regional, como é que se dá a interferência das questões geográficas e climáticas dentro da agricultura, dentro da economia, dentro da sociedade como um todo. Então, tudo isso é possível ser ligado através dos museus. E dentro desse sentido, para a nossa abordagem ficar mais concreta e justamente entrar as tecnologias, eu trago aqui a ideia de museus virtuais. Os museus virtuais, por incrível que pareça, para a grande maioria de nós, que não temos muito contato com o museu, eles não são coisas que surgem a partir da pandemia. Tá? Os museus virtuais são muito comuns desde a década de 90. Só que os museus virtuais da década de 90, eles eram museus não interacionistas, ou seja, que não permitiam a interação das pessoas com as ferramentas. E a gente vai ver que isso tudo foi se modificando. Então, o conceito que eu trago aqui para vocês, ele é um conceito que ele é cunhado no final dos anos 90, e ele tem muito a ver nesse sentido que o museu virtual era uma coleção relacionada de objetos digitais compostos por vários suportes, em função da capacidade de proporcionar conectividade entre vários pontos de acesso e transcender métodos tradicionais de comunicar e interagir-se aos visitantes. Ou seja, não havia um espaço físico, seus objetos e as informações eles estavam todos disseminados pelo mundo. Então, aqui é uma ideia de um museu muito mais fluido, que ficava só alocado na internet. E a gente vai ver que esse conceito de museu virtual, com o passar do tempo, foi mudando. Mas por que eu escolhi os museus virtuais para hoje? Eu escolhi os museus virtuais por 5 pontos.
E esses pontos, retomando ali a ideia do potencial educativo, porque se a gente parar para pensar, dentro dos nossos municípios, a gente não tem acesso a todos os tipos de museu. A gente não tem possibilidade de conseguir, por exemplo, um acesso ao museu de biologia, pensando aqui em Bagé, ou um museu da fauna brasileira, ou um museu de linguagens. Aqui no município de Bagé isso não tem. A gente tem um museu municipal, a gente tem também um museu da gravura, mas a gente não tem diversos museus que a gente possa trabalhar amplos aspectos e amplas disciplinas. Então, os museus virtuais, ele tem um potencial educativo que ele possibilita que o educador se aproxime de temas diversos. Segundo ponto, que tem uma questão muito importante para todos nós que somos educadores, a questão ali, né, da acessibilidade geográfica do deslocamento. Isso é fundamental. Então, a gente não vai precisar se deslocar até um outro município para poder fazer o uso e montar uma proposta pedagógica. Isso é muito importante, porque nem sempre a gente tem verba, né? A gente tem condições econômicas, enquanto escolas públicas ou até mesmo escolas particulares, de levar os alunos a fazer esse deslocamento, e também questão temporal. Às vezes a gente não tem como organizar isso num calendário, ou fazer uma saída leva tempo, a gente queria fazer uma atividade diferente. Então, dá para pensar uma atividade diferente num curto espaço de tempo com o planejamento necessário para ela, justamente utilizando a ferramenta da virtualidade, sem ter toda a questão do planejamento, do deslocamento e toda a função burocrática que envolve uma ida ao museu. Outro aspecto importante é o aspecto pedagógico. O museu virtual, ele tem toda uma ritualística no sentido de ser um museu, de ter um espaço pensado, de ter um espaço gerido para algo. Então, isso vai ter todos aspectos também para o professor trabalhar dentro da sala de aula. O aspecto da escolha, da forma como isso foi pensado, como isso é importante. E não menos importante, né, gente, a utilização de museus virtuais não faz com que nós não queiramos mais ir a museus presenciais. Justamente o contrário. O espaço virtual é utilizado como um espaço a complementar ou até mesmo estimular a presença e a experiência museológica. A ideia do museu virtual vem muito mais no sentido de acrescer essas experiências presenciais. Então, é uma forma também da gente somar e despertar essa curiosidade, esse gostar junto aos estudantes, tá? E complementando ali, né, a questão da democratização do conhecimento. O museu, ele serve justamente para isso, o museu virtual mais ainda, porque ele é um museu no acesso de todos. Eu tenho um clique e estou dentro do museu. Então, eu tenho uma lógica de democratização de conhecimento. Eu tenho uma lógica que o conhecimento quebra a bolha. Quebra a lógica, por exemplo, da pessoa que tem condição de pagar a entrada e ter acesso à exposição. Quebra a lógica de quem tem condição de deslocar-se até algum lugar. Então, eu tenho essa perspectiva de democratizar o conhecimento dos mais variados, dos mais diversos âmbitos. Então, por isso eu pensei na lógica dos museus virtuais e como os museus virtuais são importantes para nós. Ali são algumas definições conceituais que eu vou passar e vou deixar no material para vocês verem. E muito mais, então, como é que a gente parte para a abordagem prática, que eu acho que é isso que interessa para todos nós aqui, justamente pensando numa perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar e até mesmo nas áreas de vocês. Primeiro ponto aqui que nós temos para pensar essa utilização de museus é uma adequação pedagógica. O que significa isso, né? Eu preciso pensar qual turma eu vou levar e que forma esse conteúdo vai ser apresentado. Então, quando eu falo, por exemplo, numa atividade com uma visitação, um tour guiado, ou até mesmo uma exposição específica de um museu, eu preciso verificar se é possível eu utilizar isso em sala de aula. Isso, por que eu estou colocando para vocês? Na primeira experiência que eu fui fazer, eu peguei uma exposição que eu considerava fantástica, incrível dentro de sala de aula, e separei para uma turma que eu achava que estava dentro da adequação do conteúdo, tudo muito bem. E quando eu fui revisar a exposição, eis que eu me deparo que a exposição não tinha acessibilidade. E eu tenho um aluno nessa turma, tinha um aluno nessa turma no momento, que é um aluno deficiente visual. Então, eu não poderia utilizar dessa exposição porque ele não teria condição de fazer a visitação online. Então, eu tive que buscar um outro instrumento, um outro museu que desse conta de um conteúdo parecido para conseguir usar dentro de sala de aula, pensando na questão da adequação, não só do conteúdo, mas também da forma como esse conteúdo vai ser exposto junto aos meus estudantes.
Outro ponto que é importante, como toda atividade pedagógica, e sobretudo pensando ali mesmo a questão dos museus, eu preciso um preparo. Eu preciso ou uma oficina, ou uma aula preparatória, ou até mesmo dentro das minhas aulas, que eu trabalhe aquele conteúdo que vai ser abordado na visitação, de uma forma que quando ela ocorra, eu consiga enlaçar. Porque eu não posso simplesmente utilizar um museu como se fosse mais um complemento e ponto. Vocês façam a visitação e acabou. A visitação, ela precisa ser pensada, ela precisa ser costurada com aquilo que ela está se propondo. Senão ela fica descontextualizada, ela fica solta, ela fica sem um propósito. Então eu necessito sim desse preparo e desse cuidado pedagógico, que seria essa amarração. Por fim, é interessante a gente pensar como é que vai se dar esse espaço de visitação. Se vai ser uma visitação coletiva, de repente eu não tenho um computador para cada aluno na escola, cada aluno não tem seu celular individual para fazer essa visitação individual, eu posso pensar uma visitação coletiva, se eu tiver um projetor na sala de aula, e fazer esse guia com os estudantes, enquanto o professor sendo o mediador da exposição e trabalhando alguns aspectos, ou também, se eu tenho disponibilidade individual, eu posso pedir para que cada aluno acesse o museu e faça essa visitação e consiga, a partir daí, extrair suas impressões. Normalmente, essas visitações virtuais, elas acabam sendo mais de cunho individual, no sentido da percepção de cada estudante. E, por fim, considero sempre adequado a gente pensar também uma atividade de finalização, ou seja, a gente pode pensar uma atividade de revisão sobre os conteúdos abordados dentro das exposições, a gente pode pensar algum debate, a gente pode também pensar alguma perspectiva de construção. Se eles foram a algum museu, por exemplo, virtual, e viram aspectos que são relacionados às áreas experimentais, que eles construam cartazes, que eles construam folders, que eles elaborem materiais educativos sobre essa visitação, tudo isso pode ser pensado também numa forma de replicar esse conhecimento adquirido. Então, é interessante a gente sempre pensar uma atividade de finalização no sentido de dar contorno a esses museus. Aqui, pessoal, eu começo a trazer alguns museus justamente nessa perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar, para a gente conversar. O primeiro museu que eu separei, é o Museu Nacional. E por que eu separei o Museu Nacional? O Museu Nacional ficou muito famoso por conta do incêndio que aconteceu. E a gente tem muitas colocações, o que se perdeu, o que tinha, o que ficou. A gente tem um tour pelo Museu Nacional, que é justamente um tour que traz toda a coleção antes do incêndio, e a gente tem um tour daquelas obras que ficaram perdidas pós-incêndio. Então, a gente tem esse espaço do Museu Nacional como um espaço de amplos aspectos, porque o Museu Nacional ele não traz só a perspectiva histórica. Por exemplo, ele tem toda a coleção de paleontologia, ele tem toda a coleção ali também para pensar questão artística, porque vai ter diversos tipos de artes que existiam no Brasil. Obviamente tem a questão histórica, porque a gente vai ver, por exemplo, que tem até a parte da egiptomania, né, da egiptologia, das pesquisas de Egito, mas também tem outras áreas, tá? Depois, ali embaixo, eu trouxe o MASP, né, que é o Museu de São Paulo, justamente, que é um museu de arte, mas é um museu de arte que tem diversas exposições que fogem da perspectiva da arte meramente enquanto um campo isolado do conhecimento, e sim perpassam, juntando linguagem, juntando outros campos. Ali também eu trouxe o Museu Nacional de História Natural, e esse museu, ele é estadunidense e ele traz diversas colocações e diversas áreas de exposição para a gente visitar, como, por exemplo, o surgimento da vida, como alguns surgimentos de espécie. Então, ele trabalha numa perspectiva multidisciplinar bem interessante. Ali eu trouxe o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Depende, Anne, alguns são como filme, outros não. A gente vai ver agora, o próximo passo a gente vai passar por alguns, tá? Por exemplo, ali, o tour do Museu Nacional, ele é guiado, a gente consegue ir abrindo, eles vão abrindo, a gente clica e ele abre explicações, tá? Por exemplo, esse aqui do Museu de Arte do Rio, o tour da exposição Rio dos Navegantes, a gente tem tanto a exposição sensorial, que vai clicando e andando nos corredores, como um vídeo explicativo. Então, cada um desses museus tem uma perspectiva de construção de exposição. Então, a gente tem justamente essa perspectiva múltipla. Se a gente entrar, por exemplo, aqui no do Margs, tá? Eu vou pegar aqui do Margs para pensar Bagé, se a gente for trabalhar na perspectiva de Bagé. Aqui no Margs a gente tem uma exposição, que é a exposição do Glaucus. E é uma exposição justamente que trabalha com um dos principais artistas de Bagé, que era um dos 4 de Bagé.
Essa exposição, como vocês estão vendo, ela entra no museu como um todo, e ela reproduz o espaço do museu, ou seja, como essa exposição estava. Então, se a gente for parar para pensar, o que ocorreu foi uma virtualização da exposição. Mas, ao entrar no museu, eu consigo chegar nesses totens, ó, e aqui tem a explicação de quando é que foi feita essa arte, tá? Aqui tem, por exemplo, ó, o nascimento e o falecimento do autor, o nome da obra, quando ela foi produzida. E se eu clicar, tipo, eu consigo chegar até ela. Assim que eu consegui virar, porque o meu cursor tá complicado aqui, mas deixa eu virar que a gente consegue ver, tá? Ah, é que eu tô com a projeção de tela em tamanho diferenciado, por isso. Deixa eu regular aqui. E eu acho que eu consigo ver toda a obra, tá? Então, eu consigo ter uma interação com a obra, eu consigo chegar até a obra, clicar nela, pegar as dimensões, consigo verificar os espaços. E quando eu entro na exposição, por exemplo, do Margs, aqui a gente está no Salão Auxiliar do Margs, né? No Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Eu consigo percorrer todos os salões e todos os espaços que tem. Então, tipo, por exemplo, nessa aqui, se eu fosse trabalhar município de Bagé, eu poderia trabalhar com um dos principais artistas do município de Bagé, abordando qual a relevância, por exemplo, de Bagé no cenário nacional da arte. Porque o Glauco fez isso, ele é um dos 4 de Bagé, então eu consigo pensar isso numa perspectiva que junta. Esse aqui é uma réplica. É como se eles tivessem filmado o museu e colocaram o museu. Se você entrar, quando a gente entra no Margs, ele é exatamente igual a isso. Ó, eu vou girar a tela, tá? Pra gente voltar pro salão de entrada ali do Margs para mostrar para vocês. Ó, a gente pode sair. É para lá a saída. Eu tô perdida, mas é um dos salões laterais do Margs, tá? O Margs tem um salão principal e quando a gente para olhar a exposição, ela tá toda reproduzida. Então, aqui, deixa eu só sair dessa sala, ele é uma reprodução igualzinho ao museu, tá? A gente vai ter todo o museu como ele é. Ó, todo prédio, a gente consegue ter acesso à estrutura inteira do prédio. O Margs, ele faz justamente essa reprodução do espaço, do ambiente. Se a gente pegar a exposição e clicar aqui, ó, eu consigo abrir a planta dos pisos, porque o Margs tem 2 pisos. Aqui embaixo a gente vê o piso térreo e aqui é o segundo andar. Então, eu consigo andar por toda a exposição, eu consigo passar por todos os quadros e ir vendo o espaço de interação. Aqui é o hall de entrada do Margs. Então, eu consigo ter uma dimensão completa do museu e olhar de que forma toda essa exposição foi pensada. Todas as exposições que tem do Margs virtuais são assim. A gente consegue acompanhar o espaço inteiro. Então, é como se fosse um museu virtual, tá? E esse é um dos tipos de museu que a gente tem. Então, tipo, a gente consegue ver o prédio como um todo. Então, isso é interessante também para a gente entender que mesmo quando nós falamos de museu virtual, a gente fala de museus distintos, a gente fala de perspectivas distintas. Quando a gente, seguindo aqui os exemplos, por exemplo, eu vou trazer para nós um outro museu para a gente ver. A gente tem alguns museus que eles são essencialmente virtuais, tá? E aqui eu vou usar o exemplo do Museu de Solos e Rochas da UFPEL. O Museu de Solos e Rochas da Universidade Federal de Pelotas, ele foi construído para ser um museu virtual, ele foi pensado para ser um museu virtual. Então, quando a gente olha, ele já vai estar ali, ó, bem-vindo, você se conecta ao conhecimento. E aqui ele vai ter uma série de desdobramentos e questões para se pensar. Se a gente olhar, ele vai ter quem somos, o que são as rochas, o que são os minerais, o que são os monolitos, como é que é esses solos dentro do Rio Grande do Sul, e também tem uma aba de material didático. Então, ele é um museu justamente que é pensado para essa ideia da virtualidade. Ele é um museu que ele não vai ter uma reprodução do espaço físico, até mesmo porque esse espaço físico não existe. Então, eu vou ter justamente as categorias, e eu posso ir clicando, abrindo essas categorias e visualizando como elas se aplicam. Quais são os solos no Rio Grande do Sul? Que forma os solos no Rio Grande do Sul possuem? Eu também posso abrir todo o museu e ir destrinchando o conteúdo dele. Então, ele é um museu que ele foi pensado para o espaço virtual, também no sentido de propagar de forma mais fácil o conhecimento. Se a gente for olhar, isso está sendo algo mais comum dentro do Rio Grande do Sul. Outro museu que a gente tem, que é um museu que se propõe a ser um museu virtual, e eu vou retomar ali o material só para a gente acessar ele sem eu ter que trocar o compartilhamento, é um museu que a gente tem da Unipampa. A Unipampa tem um museu que é justamente o Museu Virtual Geológico do Pampa.
E esse museu está em bastante evidência nos últimos tempos, também por causa da questão dos geosparques, que a gente teve o reconhecimento aqui na região. Ele é um museu que trabalha muito com a região de Caçapava do Sul, e ele é um museu que ele está sendo trabalhado nesse formato desde 2014, então ele é um museu que já tem quase 10 anos. E quando a gente começa a olhar esse museu geológico, a gente vai ver que ele já tem uma série de questões que, por exemplo, o da UFPEL ainda não tinha. Mas a gente tem ali um mapa geológico interativo, que a gente consegue abrir. Ele está carregando, tá, gente? Ele leva um pouquinho, um tempo para carregar, mas a gente consegue abrir esse mapa geológico interativo e mostrar toda a região, a forma como se dá essas questões, as formações. Se a gente for olhar, a gente tem também o Museu Divertido, que são as perspectivas de interação dentro desse museu, então como trabalhar, como pensar isso de uma linguagem muito mais acessível para os diversos níveis, digamos assim, de desenvolvimento cognitivo. Então eu não tenho só museus que são museus para, digamos, adolescentes, adultos, e sim também tem museus que têm essa adequação de linguagem pensando num público mais diversificado. O mapa virtual geológico está carregando, tá? Ó, ele acabou de carregar e a gente pode interagir nele, a gente pode ir clicando, pode ir abrindo e vendo quais são as formações, a forma como se tem aqui na região. Então ele é bem interessante nesse sentido, porque a gente consegue, ele é do Google, né, e a gente consegue justamente vendo e mexendo nele, tá? Aqui também a gente tem o Museu Divertido, que é justamente essa forma, né, para fazer o tour em casa. Tem o quiz que a gente consegue fazer, aí tem ali, por exemplo, a perspectiva de como fazer o dinossauro para fazer fantoches, como fazer o dino prendedor, ou seja, também para trabalhar com todo esse processo, né, vinculado a uma ideia de geologia e a antiguidade, né, da ocupação no território, justamente também trabalhando nessa perspectiva de crianças, pais se interagirem em casa e também ter uma ideia de difusão de conhecimento. Então é interessante a gente pensar isso, porque esses museus eles acabam também trazendo linguagem para o pessoal que está no ensino fundamental, que trabalha com os anos iniciais, porque eles têm também uma perspectiva nesse sentido, de não só trabalhar o museu numa perspectiva mais adulta, e sim também no museu com uma perspectiva de sensibilização e contato com a infância. Então, ele é bem interessante nesse sentido, para a gente entender como é possível, como tem sendo pensado aqui na região esses museus virtuais. Aqui eu trouxe esses dois exemplos, que são o Museu Virtual da Unipampa, o Geológico, e também o Museu Virtual que a gente tem de Solos e Rochas da UFPEL. Aqui, não menos interessante, a gente tem uma exposição do Museu da Língua Portuguesa, né, que é uma exposição virtual, que é a Nemporã, que é uma exposição que ela vai trazer todo o aspecto relacionado às linguagens, tá? As linguagens indígenas e a forma como se dá. Então, se a gente for ver, ele já é um recurso lúdico diferenciado, ele faz toda a abertura, ele também possui uma trilha sonora. Se a gente for ver, ela não é uma réplica do espaço físico, então ela tem todo um contexto de pensar nessa exposição virtual, como isso vai ser construído, tá? Eu não vou ativar o áudio, porque senão vai começar, mas ele tem toda uma trilha sonora, e ele vai passando pelo museu, mas também vai fazendo a explicação, então ele não reproduz o espaço. E se a gente for olhar, nesse daqui tem um aspecto muito legal que várias exposições virtuais têm, que é justamente a construção de recursos didáticos pensados para serem utilizados em sala de aula. Então, a gente tem os e-books, a gente tem os cadernos educativos, a gente tem os mapas mostrando em quais locais esse idioma essa língua era falada. A gente tem também ali uma visita guiada, que seria uma transcrição dessa visita para o professor que vai utilizar com os alunos em sala de aula. Então, a gente tem também já uma perspectiva dessas exposições virtuais serem pensadas para serem utilizadas em sala de aula, porque nem todos nós temos como levar nossos estudantes até São Paulo, então a gente tem como fazer a utilização desses materiais em sala de aula. Então, quando a gente olha, a gente tem um caderno educativo que vai ter diversas atividades, como desde caça-palavras, mas também como atividade de interpretação, construção de texto. Então, ele é bem diverso e engloba diversos, digamos assim, públicos para serem pensados dentro dessa perspectiva de ensino, tá? Outro museu que eu não consegui colocar, não consegui carregar aqui no meu computador, porque eu tô com um flash
um Adobe Flash que não conseguiu atualizar, tentei fazer hoje várias atualizações, não rolou. Também é, por exemplo, o museu da URGS, que a gente tem o Museu do Corpo Humano, que a gente consegue ver as células, a questão toda celular, a gente consegue também ver todos os sistemas e a gente consegue ter os vídeos que reproduzem isso e alguns são interativos. Então, a gente também tem esse museu como uma forma muito bacana de ser pensado. E aqui na tela tem o que a gente considera, digamos assim, um dos queridinhos no Brasil, que é o projeto Era Virtual. O projeto Era Virtual é um projeto de patrimonialização que começou no sentido da construção de reunir museus e espaços virtuais desde o começo dos anos 2000. E esse projeto, hoje em dia, ele é bem desdobrado. E se nós formos olhar, eu vou entrar aqui para a gente fazer justamente o tour dentro do site. Se a gente for olhar aqui na imagem que vocês têm projetadas, a gente vai ter uma distinção justamente no sentido de que o Era por visitas virtuais. Então, ele tem uma perspectiva muito interessante, o site está carregando aqui para nós, mas ele tem uma perspectiva de reunir diversos aspectos. Quando a gente olha, ele vai trabalhar na perspectiva tanto de locais que são patrimônios, ou seja, vai abarcar todas as cidades históricas, por exemplo, brasileiras, tá? Quando a gente olha ali, a gente vai ver, a gente vai ter todo o patrimônio cultural, então aqui a gente vai ter São Miguel das Missões, a gente vai ter a cidade de Ouro Preto, a gente vai ter também diversas exposições temporárias que estão sendo feitas em alguns museus específicos, e a gente vai ter diversos museus. Se a gente olhar ali, a gente tem o Museu da Ciência, a gente tem o Museu do Diamante, a gente tem o Museu do Universo, que é um planetário, a gente vai ter alguns museus históricos, a gente tem também outros tipos de museus mais formais, que são tipo os museus do TRT, que vai ter toda a biblioteca para ser visitada, a gente vai ter a Casa Guimarães Rosa, a gente vai ter diversos museus e diversos tipos de visitação. Então, a gente tem assim um cenário muito amplo. Esse aqui, o Era Virtual, ele é considerado o queridinho dos museólogos, porque ele acaba fazendo uma reunião de múltiplas possibilidades. Ele reúne aquilo que a gente considera mais tradicional do museu, que são os museus históricos, mas ele também possibilita uma diversidade no sentido de perspectiva, porque a gente consegue, por exemplo, nos tours ali dos patrimônios, né, que a gente tem, voltando aqui, ó, aqui nos patrimônios culturais, a gente consegue fazer tour dentro das cidades. A gente consegue, por exemplo, nas cidades de patrimônio, quando a gente entra ali em São Miguel das Missões, tá? Deixa eu pegar aqui só para demonstrar para vocês. Tá? Quando a gente entra em São Miguel das Missões, que ele está como São Miguel Arcanjo, a gente pode escolher o idioma que a gente quer, porque vai ter narração, vai ter toda uma questão de filmagem a partir de drones, e esses tours, por exemplo, eles servem muito para a gente também conseguir fazer uma visualização do patrimônio histórico no todo. Então, aqui a gente tem essa perspectiva, ele está atualizando, mas já vai ir. É que no meu site ele abriu, mas aqui ainda na apresentação não, tá? Mas se a gente olhar ali, ó, no Brasil, quando a gente clica, ele vai carregar justamente na perspectiva, né, de demonstrar como é o patrimônio. Então, ele tem toda a vista superior, ele traz, por exemplo, de São Miguel das Missões, o espetáculo de luz e cor, ele traz toda a riqueza que tem. Eu vou sair porque ele não vai abrir, tá, gente? Ele vai ficar parado aqui no Era Virtual porque ele foi para um outro site. Mas qualquer espaço que a gente entra no Era Virtual, ele tem todas essas possibilidades de idioma e ele abre todas essas possibilidades para todos aqueles museus que eu tinha mostrado ali para vocês. Então, ele é super dinâmico e traz diversas áreas. Ele traz, por exemplo, ali que a gente pôde ver, ele tem, por exemplo, um planetário. Então, tipo, tem uma série de coisas interessantes quando a gente para pensar o projeto Era Virtual. Ele é muito rico para pensar a sala de aula nos mais variados sentidos. E, além do projeto Era Virtual, eu trouxe aqui essa exposição, que para mim acabou sendo uma das mais interessantes que eu encontrei, porque essa exposição virtual, ela tem origem no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, né? Alguns acho que conhecem o Museu do Amanhã, que é um museu extremamente importante, significativo nesse sentido, e ela é uma exposição transdisciplinar, interdisciplinar, e ela é uma exposição que ela é uma réplica do Museu do Amanhã. Então, agora, quando a gente fizer o acesso, a gente vai ver que é como se a gente estivesse andando pelos corredores, acompanhando a exposição,
E essa exposição virtual que eu escolhi do Museu do Amanhã para trazer para nós é a Fruturos, que é do Tempos Amazônicos, e ela é justamente uma exposição interdisciplinar. E por que eu falo isso, que ela é uma exposição interdisciplinar? Quando nós entrarmos, a gente vai ver isso de forma mais específica, que ela vai abordar toda uma questão da sustentabilidade, da ideia de meio ambiente, de uma construção de futuros que são possíveis, de como pensar essas questões ambientais são fundamentais para a gente pensar a dinâmica de um planeta que possa durar mais anos. Então, ela vai trabalhar com toda uma lógica da visão cosmológica dos povos, da floresta, vai trabalhar também com uma lógica da floresta enquanto riqueza biodiversa, vai trabalhar com todos esses sentidos. E por que ele é interdisciplinar? Olha que interessante, está vendo aqui no cantinho da tela, onde eu botei o cursor, não sei se aparece para vocês, lá em laranja, diz conteúdo educativo. Dentro dessa exposição, assim como aquela que eu falei do Museu da Língua Portuguesa, a gente tem um espaço destinado aos conteúdos interativos, tá? Educativos. Eu vou entrar aqui para nós enquanto carrega e vou mostrar isso aqui para vocês como é interessante, tá? Esse tour do Museu do Amanhã. Essa exposição do Museu do Amanhã, ela tem ali a figura do curador, então, tipo, tem uma fala do curador explicando a exposição como um todo, né? E também tem toda uma questão aí do espaço em si, que ele está terminando de carregar aqui para nós, mas a gente consegue começar a fazer a visita, ou seja, a gente dá o play e começa a visita, e nós vamos gerindo por onde a gente vai entrando dentro da sala, e também a gente consegue ter no ícone do meio ali o acesso ao mapa, portanto, ver toda a disposição da exposição, consegue percorrer os caminhos. E não menos interessante, a gente consegue ver aqui na aba conteúdo educativo, que eu acho que esses são, digamos assim, os conteúdos educativos acabam tendo uma possibilidade de multiplicar a experiência em sala de aula e também aliar, muitas vezes, né, a perspectiva que a exposição pensa com aquilo que o educador quer trabalhar e consegue fazendo essa amarra. Eu achei incrível no sentido que é uma exposição que eles conseguiram pensar 4 recursos didáticos, ou seja, materiais educativos, para os mais diversos públicos. Ele começa ali com material pensado dos 3 aos 6 anos, ou seja, uma linguagem muito mais adequada, né, ao público infantil, ali da introdução, do começo do processo, né, educacional. Depois ele tem um material pensado que seria justamente direcionado dos 7 aos 10 anos, e aí a gente vai ver que o primeiro, por exemplo, vai trabalhar numa perspectiva do boto, vai trabalhar numa perspectiva das danças, o segundo já vai trabalhar com algumas questões da linguagem como um todo, mas também vai trabalhar com uma lógica de frutos, de saberes, de como se dá a questão gastronômica. E já os 2 últimos materiais que foram pensados, o penúltimo ele é relacionado dos 11 aos 14 anos, e aí ele já vai trabalhar também nessa perspectiva de saberes tradicionais, populares, do que são considerados esses saberes amazônicos. E o último material, dos 15 aos 17 anos, vai focar justamente numa ideia da sustentabilidade, numa ideia de pensar um futuro possível, da ideia da biodiversidade. Então, eles conseguem pegar uma exposição que ela é transdisciplinar na sua essência, trabalham essa transdisciplinariedade justamente em diversas propostas pedagógicas. Então, quando a gente olha, tipo, eles conseguem, por exemplo, pegar algo que poderia ser considerado por qualquer um de nós, né, uma exposição muito interessante para refletir sobre o futuro, sobre para onde vamos, e consegue justamente pensar como essas amarras são possíveis. Como, por exemplo, eu consigo trabalhar a perspectiva ambiental, eu consigo trabalhar a perspectiva química, física, como eu consigo trabalhar a perspectiva linguística e até mesmo a questão da culinária. Ou seja, como eu consigo aliar esses conhecimentos alicerçados, né, na BNCC e na Base Nacional Comum Curricular, dentro das diversas faixas etárias, dentro dos museus. Então, essa exposição aqui do Museu do Amanhã, ela é muito interessante. Também deixei uma outra exposição do Amanhã dentro do Museu do Amanhã, dentro do material, que é bem bacana para a gente pensar e abordar. E por fim, digamos assim, nas possibilidades, né, aqui eu trago para a gente pensar o Google Arts and Cultura, tá? Esse aqui é incrível porque esse aqui tem acesso a todos os museus praticamente do mundo. Então, essa aqui é uma ferramenta que o Google faz, que nos disponibiliza acesso às mais variadas coleções, tá? Aqui a grande maioria são museus de artes, mas esses museus de artes, quando a gente começa a ver, existem diversas peculiaridades e diversas possibilidades.
Então, por exemplo, aqui a gente tem o MoMA, a gente tem o Van Gogh, o Museu do Van Gogh, a gente tem inúmeros museus aqui. Só que dentro dessa ferramenta que o Google criou, a gente tem o Explorar. Dentro desse Explorar, a gente consegue entrar e ter os experimentos, câmeras, as câmeras quando são feitas fotografias, montagens, os vídeos em 360 graus. E além disso, aqui no Google Arts and Culture, a gente consegue encontrar, por exemplo, experimentos. A gente consegue separar por os artistas e ver onde estão as obras dos mais variados artistas ao longo do mundo. E a gente também tem uma aba material que tem alguns materiais que foram produzidos que são compartilhados. Então, esse aqui tem uma riqueza de detalhes muito grandes e ele acaba nos possibilitando os museus de vários locais do mundo. Se a gente for ver, a gente vai ter também aqui, ó, Museu de História Nacional, a gente vai ter a questão da Torre Eiffel, a gente vai ver aqui, ó, a Galeria Nacional de Londres. A gente vai ver, assim, diversos, tá? A gente tem os mais diversos tipos de museu. A gente tem, por exemplo, o museu em Bogotá, a gente tem o Museu da Frida Kahlo, a gente tem diversas possibilidades dentro desse site. Então, acaba abrindo para trabalhar diversas perspectivas múltiplas. A gente pode acabar pensando, por exemplo, em ensino de linguagens e utilizando esses museus e trabalhando tanto inglês, quanto espanhol, quanto o próprio português, porque quando a gente entra nesses sites, a primeira ferramenta que o Google oferece é justamente a tradução. Então, todos os sites eles são traduzidos e não perdem o sentido quando ocorre a tradução pelo Google. Então, não fica uma coisa robótica e impossível de acompanhar. Todos esses museus virtuais são possíveis de fazer visitação, alguns das visitações são bem interessantes, outros nem tanto, porque depende da perspectiva que o museu adota. A gente tem, por exemplo, o Museu da Acrópole Grega, incrível, que mostra todo o surgimento, né, da Grécia Antiga, ali, todas essas questões que envolvem, e aí a gente pode pensar isso tanto para a filosofia, quanto para a própria matemática, quanto para os demais saberes, como também para a história e para a filosofia. Então, a gente tem uma perspectiva muito interdisciplinar para pensar esses museus, e essa ferramenta é bem interessante. Já em vias de conclusão, eu vou só mostrar o que eu, enquanto professora, já utilizei em sala de aula em algum momento, em algumas turmas, tá? Algumas deram mais certo que outras, mas esse aqui é um tour virtual do Museu Nacional. E esse tour ele é bem interessante porque ele vai sendo, o estudante vai conduzindo, tá? Em uma das turmas eu consegui fazer esse tour muito amarrado, justamente como eu falei para vocês, a gente fez digamos assim, o tour, cada estudante, depois a gente teve uma aula de retorno, conversou um pouco, e na outra ele não teve tanto sentido. Quando eu fiz a proposta pedagógica completa, ele foi muito rico, porque ele demonstrou como é possível, por exemplo, uma experiência imersiva, que é esse tour, ter sentido e construção de significados para cada estudante. Essa gravura que está aqui, né, é uma simbologia do indígena brasileiro, dos nossos povos originários, que é justamente da exposição aos primeiros brasileiros. E aqui eu parei para pensar justamente em sala de aula, como é que se dá o processo de chegada dos europeus na América, como é que se dá esse processo de contato, que foi justamente isso que a gente tinha abordado, e no território que hoje é o Brasil. E justamente essa exposição ela serviu para pensar o protagonismo que os indígenas tiveram, né, na ocupação do território, que muitas vezes ele é aniquilado ou silenciado dentro da historiografia. Então, acaba mostrando também tanto a visão do europeu com relação ao indígena, mas também as tradições dos indígenas a partir dos retratistas que vieram para o Brasil e colocando tudo isso em xeque e problematizando. Então, ela é uma exposição imersiva, que eu só vou fazer a abertura para vocês verem, né, e depois vou deixar disponível, mas aqui é uma exposição do Museu Nacional, e é uma das primeiras que o Museu Nacional tem, de cunho imersivo. Então, a gente entra nela, ela também tem trilha sonora, a gente vai interagindo e vai aparecendo as imagens, tá? Aí a gente faz a sequência, vai ingressando, e aí cada tópico vai tendo explicação. Por exemplo, aqui são cartas cartográficas que a gente clica, e vão dizer monstros marinhos, tá? E justamente trabalha com uma lógica no período da chegada dos portugueses aqui, sobretudo entre o século XVI e o século XVII, a gente vai ver que existia um grande temor de monstros no mar, porque muitas vezes os navegadores não voltavam. Então, trabalha com essa perspectiva, como era o imaginário do período, como era a construção. E aqui na lateral, a gente tem uma barrinha que a gente consegue também andar por toda a exposição, tá? A gente consegue ver os diversos aspectos que são pensados para ela e alguns materiais que foram produzidos para ela. Então,
Essa daqui foi uma das que eu usei em sala de aula, que teve um resultado bem bacana, com cada estudante fazendo o seu tour dentro da exposição, tá? Então, a reflexão, gente, com relação aos museus, é que dá para pensar muita coisa bacana, muita coisa diversa, e que é possível, sim, a gente fazer uma construção dinâmica, digamos assim, dentro da sala de aula, dentro do espaço da sala de aula, usando essas tecnologias que estão acessíveis para todos nós, que estão na palma da nossa mão. Então, a gente consegue pensar isso. Por exemplo, a gente pode pegar um museu que tem lá a perspectiva de surgimento da física e trabalhar os primeiros teóricos, porque tem os experimentos demonstrados. A gente tem também um museu ali, que é o Museu do Galilei, então, que trabalha isso. A gente pode pensar isso na biologia, a gente pode pensar isso na matemática, porque existem museus digitais para trabalhar as diversas perspectivas dentro do ensino. Então, a ideia dos museus é muito isso, é demonstrar que o museu não é algo passado, obsoleto, démodé, que o museu ainda é um potencializador, digamos assim, justamente de uma reflexão, de um parar para pensar, e que a gente pode trazer isso para as nossas salas de aula no cotidiano de uma forma muito mais simples e tranquila, com essas exposições, com esses museus virtuais que a gente tem com diversos conteúdos, tá? Eu agradeço, assim, a assistência, a paciência de vocês, fico à disposição, tá? E era isso que eu tinha pensado para hoje, gente. Obrigada. Foi fantástico hoje, gurias. Nossa, assim, ó, o pessoal interagiu bastante aqui, todo mundo adorou, o pessoal encantado com as possibilidades. Eu também, né? Já vislumbrando aqui um futuro diferente das minhas disciplinas. Eu gostaria, então, agora, pessoal, de deixar aberto para vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Vários elogios, ó, para vocês, ó. Só elogios. Não, às vezes a gente passa... É tão corrida a vida do professor que, às vezes, a gente não tem tempo de buscar outras ferramentas, né? Então, vocês vão falando ali e a mente vai abrindo. Eu posso usar isso em tal disciplina. A gente já começa aqui, ó, né? A arquitetar várias coisas. Eu achei muito interessante. E esse, aproveitando o gancho do Galileu, é um dos que eu gosto de destacar sempre para eles, porque a gente vai falar sobre essa questão da presença, né, e do papel daquele pensador, né, para ele ter chegado àquela problemática. O Galileu, mesmo que ele não faça parte do conteúdo, eu sempre cito ele, né, porque daí entra nesse contexto. As pessoas abdicam, às vezes, da vida para poder dar à ciência uma contribuição significativa. E quando eles pormenorizam, eu sempre faço eu discorro naquele momento, né, para tentar demonstrar a importância. Eu tento trabalhar isso na história, né, só que, tipo, muitas vezes eles viram na física antes, né, e quando chega a história, por exemplo, aí eles, sabe, mas é difícil isso, porque esse processo de entender a relação entre Galileu lá, e o que a gente tem hoje é um processo justamente que é onde fica difícil a conexão. Então, muitas vezes, por isso, a explicação, essas questões que a gente consiga amarrar, faz com que o conteúdo da física tenha sentido a partir da perspectiva histórica, a partir dos amarres que a gente dá. Então, isso é muito interessante também, para a gente entender que a gente não está sozinho dentro da área, né? Que a área interrelaciona com as outras, né? Porque senão a gente fica numa bolha. Não, e a importância do apanhado histórico para ensino de ciências, assim, ó, é fantástico, até para eles entenderem como que é a construção também do conhecimento, né? Qual a importância do método científico, que o erro, ele não é um problema, né? Às vezes o erro que faz com que a gente descubra algo que a gente não imaginava, né? Então é muito interessante. A Giovana aqui colocou: o problema é dormir depois das aulas, porque a gente, claro, abre uma caixa de Pandora, né, no cérebro da gente. O dia que nós nesses vamos ter aplicativos... hoje nosso penúltimo encontro já, né? Passou muito rápido. É verdade. E eu vou ficar agora com a incumbência de finalizar o curso com um nível altíssimo a cada semana, né? Acho que todos os encontros, assim, ó, foram fantásticos. O nível do curso, assim, ó, muito bom, muito elevado. Então, os professores, eles foram muito dedicados para trazer, né, para a gente aqui contribuições
muito boas, saíram também da zona de conforto de vocês, porque vocês tiveram que trazer também uma abordagem que fosse bem abrangente, que todos os professores e todas as áreas pudessem estar incluídos, né? Então, eu acho que foi eu estou achando, né? Claro que aí vocês podem falar também, né? Que foi muito gratificante essa troca, né? Eu aprendi um monte também, porque às vezes a gente também fica nessa, eu vou fazer um curso, mas não tem, aqui a gente tá todo mundo igual para igual, então é um bate-papo, né? Todo mundo trocando experiência, e acho que vai ser super interessante depois lá no final, né? Porque muitos dos recursos que a gente está mostrando aqui para vocês, nem a gente utilizou ainda. Então, lá no final, a gente vai saber mesmo, na prática, como que foi, né, essa experiência em cada turma. Então, vocês vão poder utilizar em várias turmas, cada turma vai ser diferente, então vai ser muito gratificante. Eu gostaria, então, de agradecer, meninas, pela dedicação de vocês, né, para a produção do material, pela excelente exposição, foi muito bom hoje. Vou tirar meu óculos aqui, tá embaçando o óculos. E espero vocês, então, na semana que vem. Nós vamos fazer tanto a divisão, né, para os orientadores. Eu vou colocar, então, para vocês um formulário onde vocês vão definir ali, eu vou colocar o nome do professor, a área do conhecimento, e vocês vão definir por prioridade, né, qual orientador vocês vão escolher. E nós vamos ter, então, a aula de encerramento na próxima semana já. Depois vocês vão ter, então, 5 semanas para a orientação. Aí a orientação vocês vão, cada professor, definir com o seu orientador qual vai ser o dia e horário que fica melhor para vocês e como que vocês vão fazer o planejamento das atividades. Se vocês vão... aí a turma, se vai ser ensino fundamental ou médio, quantas turmas vocês vão fazer, né, a execução da produção do material didático, quantos recursos vão utilizar, vocês podem utilizar mais de um recurso, né, um em cada turma, então fica a critério depois de vocês e dos orientadores. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e mais uma vez, então, né, as profs de hoje que deram um show, assim, nos deixaram, então, aqui instigados, né, a utilizar várias tecnologias e mudar, né, as nossas aulas para que elas sejam mais atrativas. Muito obrigada, guris. Nós que agradecemos.